Fala, fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Muito obrigado a todos que estão aí presentes. A gente vai começar nosso workshop de gestão financeira para agências. Só dar um alô para a galera que tá por aí, rostinhos conhecidos já. Nayeli tá aí, tá o Pop, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Fala, Pedro, tudo certo, cara? Na boa? O brabo da inteligência artificial, esse aí manja demais, da IA. Boa. Pessoal, quem tá aí também, obrigado por estarem presentes. Lembrando que esse workshop também vai ficar gravado, depois a gente vai mandar para vocês o link. Então, naturalmente, todo mundo tem os seus compromissos. Então, se vocês acompanharem até um determinado trecho aí e depois quiserem acompanhar o resto, fiquem à vontade, tá? Vocês vão receber o link também. Bom, pontos importantes aqui da nossa conversa de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre finanças de um modo geral para agências. Eu quero trazer uma visão aqui de alguns conceitos e também disponibilizar para vocês algumas ferramentas. Então, a gente vai compartilhar planilhas, enfim, algumas ferramentas aí que vocês vão receber também depois do nosso treinamento, tá? Então, a Carol tá de host aqui, né? A Carol trabalha aqui junto comigo na Marvi no marketing, então ela vai acompanhar os comentários de vocês, perguntas, fiquem à vontade para mandar perguntas no chat aí, porque de fato isso aqui é para vocês, né? Para a gente bater um papo, trocar uma ideia aqui, tirar as dúvidas que eventualmente vocês tiverem, tá? Então é isso aí. Então agora tem mais uma galera conectando aí e a gente já vai dar sequência para a gente não se atrasar aí também, porque tem bastante coisa para a gente falar, beleza? Ponto importante, tá? Como obviamente financeiro é um conteúdo um pouco mais técnico para alguns, né? Então, naturalmente, cada um tem as suas áreas aí de especialidade. É bem importante que eu faça aqui, né, um alinhamento, assim, para tentar colocar todo mundo numa página parecida. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns fundamentos que para uns pode ser algo um pouco mais simples, já para outros não. Aí a gente vai avançando até chegar lá no final do nosso workshop com algumas ferramentas um pouquinho mais avançadas, especialmente de planilha, né, de modelagem financeira. Afinal de contas, quem mexe um pouquinho com o financeiro, sabe que a planilha sempre foi um aliado aí dos financistas, né? Então, não podia ser diferente a gente ter algumas coisas em planilha também. Beleza, turma? Então tá, vamos lá. É... Carol, áudio, tudo certo aí? Tá tranquilo, né? Então, vamos embora. Beleza. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar. Bora. Boa. Então é o seguinte, turma, né? Primeiro de tudo, só para quem talvez não conheça um pouquinho da Marvi, bem breve, tá? Então a Marvi é uma empresa que ajuda a apoiar aí a parte financeira e contábil de pequenas empresas. A gente diz que o nosso propósito é simplificar o universo financeiro, afinal de contas, a gente sabe o desafio que é empreender, né? E a gente tem que lidar aí com diversas tarefas no dia a dia, gestão de projeto, vendas, comercial, né? A parte do comercial do próprio negócio, a parte de gestão de pessoas, gestão de projetos, né? Então, tudo isso aí demanda bastante tempo. E o financeiro é uma área que é uma área de apoio, uma área de retaguarda, e a gente consegue, através de uma forma terceirizada, apoiar vocês para vocês não utilizarem, não gastarem o seu tempo precioso, né, com essas tarefas burocráticas. Então, por isso que a Marvi existe, e é por isso que a gente está aqui também com esse workshop, cumprindo com o nosso propósito de apoiar o empreendedor, né? Então, a gente sempre defende que empreender é muito desafiador e tudo que a gente puder fazer para apoiar o nosso cliente, né, e até mesmo aqueles que não são clientes, apoiar o empreendedor de modo geral, a gente vai fazer. E por isso que promover esse tipo de conteúdo também faz parte do nosso DNA. Então é por isso que a gente está aqui hoje. E vamos lá, qual que é o primeiro ponto aqui, né? Eu sempre digo que a gente, na parte financeira especialmente, muitas vezes a gente tem aquele sentimento de eu deveria estar olhando para isso, né? E isso acontece também na nossa vida pessoal. Se vocês pararem para pensar nas finanças pessoais de vocês, comprar, né, gastar dinheiro é algo que é muito natural, especialmente por impulso, né? A gente sempre diz, né, que a compra, ela sempre acontece, né, no lado emocional do cérebro, não no lado racional, né? E aí, no fim do dia, a gente acaba ficando com aquela sensação assim, putz, eu devia estar cuidando um pouquinho mais, eu devia registrar minhas movimentações, eu deveria saber quanto entra e quanto sai e tudo mais, e a gente acaba perdendo um pouco o sono, às vezes, em relação a isso. Então, nos negócios não é diferente. Então, o objetivo de ter controles financeiros
é fazer com que a gente acabe com essa sensação de eu devia estar olhando para isso, né? Porque a gente sabe que quem não cuida fica com esse sentimento. Então, a ideia é o quê? Que mesmo que você não tenha o serviço da Marvit, de terceirização, ou que você não tenha de fato isso organizado através de um profissional interno, qualquer coisa do tipo, através de algumas ferramentas que eu vou passar aqui para vocês, vocês conseguem chegar nessa conclusão, ou seja, olhar para isso e acabar com esse sentimento é, de negligência, digamos assim, com as finanças do negócio, tá? E a gente vai falar hoje sobre financeiro que é boring, né, para muita gente, muito chato, né? Só que o lance é, eu gosto de trazer isso aqui, talvez algumas pessoas que já viram aqui alguns papos que eu tive já ouviram eu falar dessa metáfora, mas eu gosto de trazer essa analogia porque ela chama um pouco a atenção, que é o seguinte lance, né? O que que tem de legal, né, de cool, de descolado, de abastecer o carro, de parar para abastecer o teu carro? Cara, não tem nada de muito legal, né? Por sinal, é algo chato. Mas uma coisa que eu tenho certeza, se vocês já ficaram sem combustível no carro, não tem nada de legal ficar sem combustível, né? Então a questão é a seguinte: uma empresa sem grana é igual um carro sem combustível, não serve para nada, né? Então, se a gente tiver uma empresa que não gere dinheiro, que não gere renda para os sócios, não faz sentido você ter um negócio, a não ser que essa empresa seja uma ONG, né? Então, eu acredito que o objetivo de todos vocês que estão aqui não é ter uma ONG, né? Então, é ter uma empresa que bota dinheiro no bolso de vocês. Então, por mais que parar para abastecer o carro é chato, se a gente não parar para abastecer o carro, a gente vai ficar sem combustível e o carro não serve para nada. Então, se a gente não cuidar das nossas finanças, se a gente não entender se de fato todos os esforços que a gente tem ali com a empresa estão valendo a pena ou não, pode acontecer isso aqui, que é a gente ficar sem grana na empresa e a empresa não servir para absolutamente nada. E aí vem aquele lance, né, do, do- dos altos e baixos da vida empresarial, e aí tem os baixos, né? O que a gente se desanima muitas vezes com o próprio negócio. A gente vai lá, pô, sonha, acredita, começa o negócio, e quando a gente se vê numa empresa onde a gente não está conseguindo gerar renda, a gente começa a desanimar do nosso próprio objetivo. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado e controle com as finanças para tudo isso fazer sentido, tá? É, e aí, eu quero trazer um ponto aqui para vocês que é o seguinte, né? Tudo começa com os dados. Pode parecer controverso, né? Como assim começar com os dados? Só que em finanças isso faz muito sentido. E eu explico por quê. As finanças nada mais são do que um reflexo que você toma aí na sua empresa. Então vamos lá. Vamos pensar agora receita, tá? A partir do momento que você tem algo para receber, significa que você tomou uma decisão de vender algo para alguém. Então você pensou no produto, você pensou na precificação, você fez uma proposta comercial, colocou essa proposta na rua, fechou o negócio, ou seja, tu tens algo para receber. E se você tem algo para pagar, é porque você tomou uma decisão de comprar algo, né? Então, a partir do momento que você abre a empresa, você muitas vezes já tem custos como contador, como sistemas, etc. Alguns custos inerentes para manutenção do negócio e outros que você vai decidindo ao longo do caminho. Como, por exemplo, contratação de pessoas, outras ferramentas, estrutura de custo fixo e etc. Então, se você tem algo para receber, se você tem algo para pagar, é porque você já tomou uma decisão. E os dados financeiros são um reflexo dessa decisão. Então, tem muita gente que conversa comigo, já conversei com vários empreendedores que dizem assim: pô, eu preciso melhorar meu financeiro, a minha empresa não está dando dinheiro, preciso organizar meu financeiro. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Sim, é super importante organizar o financeiro, especialmente para você entender os motivos da sua empresa não estar dando dinheiro. Mas os motivos da sua empresa não estar dando dinheiro não são as finanças, são as decisões que você toma lá na hora de vender e na hora de comprar, certo? Então, essa é a arbitragem que a gente tem que fazer para o negócio gerar dinheiro, né? A gente ter mais recebíveis do que pagáveis. E aí, quando a gente fala de organização financeira, desses dados, a gente precisa desses dados, né, com base dessas decisões que a gente tomou, para poder, de fato, entender se aquilo que a gente está fazendo está valendo a pena. Então, trazendo um pouquinho do contexto aqui para vocês também, do que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar muito sobre regime de caixa, tá? Então, qual que é a diferença de caixa e competência? Então, caixa é a movimentação das disponibilidades financeiras da empresa, o que entrou e saiu na tua conta bancária, ou quando a gente fala de disponibilidade, você pode ter, por exemplo, dinheiro em espécie, que é uma disponibilidade financeira. Mas aqui, né, pô, a gente é empreendedor digital, a maioria de vocês aí não usa mais dinheiro em espécie, né? Então, é principalmente conta bancária. E aí, competência é o registro contábil das movimentações. Então, lá na contabilidade, a gente percebe que as coisas acontecem em um timing diferente. Então, o que que eu quero dizer com isso? O contador, ele vai fazer a apuração do resultado do seu negócio com base no regime de competência, ou seja, no mês, e geralmente, né, então isso acontece no mês subsequente da operação, então você trabalha e no outro mês o contador fecha o balancete e fecha o DRE do negócio,
e também ele se baseia muito nos documentos fiscais. Então, quem não tem nota fiscal de saída, nota fiscal de compra, muitas vezes a gente não consegue contabilizar isso na contabilidade, e aí o teu DRE, que é o demonstrativo contábil, ele fica divergente da tua realidade de caixa, muitas vezes bem divergente. Então, qual que é o lance aqui? Toda essa análise que a gente vai fazer, a gente vai analisar o contexto de caixa, tá? Porque o que que acontece, né, muitas vezes, que tem um- uma planilha aqui, né? Uma demonstração de um DRE de forma simplificada, lógico, e um print da conta bancária. Então, o que que acontece muitas vezes? A gente recebe do contador lá um DRE que diz lá, lucro do exercício, 100 mil reais. Tu olha na tua conta, tem 2 pila. Daí tu fala, pô, cadê o dinheiro, né? Onde é que tá o dinheiro que tá no lucro do DRE que o contador mandou? E é justamente por isso, são essas divergências que acontecem entre documentos fiscais, entre regime de caixa e competência, entre contas que não movimentam resultado, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, na contabilidade, quando a gente compra um ativo, vou dar um exemplo, você falou e comprou um computador, um MacBook para você operar na sua empresa e você jogou isso lá no seu ativo imobilizado, certo? É um ativo da empresa. Quando a gente compra um computador, na contabilidade, o ativo ele não movimenta o resultado do negócio. O que que isso significa? Ele não é uma despesa dedutível de resultado. Então, imagina que desses 100 mil aqui, você tenha comprado um MacBook ou equipamentos, vai, de 99 mil e lá vai pedrada para chegar e sobrar só R$ 2 na tua conta. Então, o que que isso significa? Na contabilidade, essa compra desses equipamentos não deduzem despesa, certo? Não mexe no resultado, mas no banco mexe. Ou seja, saiu dinheiro da conta. Então, essa daqui é uma segunda regra de todo bom gestor financeiro que eu digo que é faturamento é ego, lucro é conceito e caixa é realidade. As empresas não quebram por falta de lucro, elas quebram por falta de caixa. Esse é um ponto super importante. Dando um exemplo aqui para vocês, startups, né? Então, startups elas precisam geralmente de uma grande alavancagem, um grande financiamento para se sustentarem, porque elas têm um desencontro aí, né? Muitas vezes elas ficam anos e anos dando prejuízo, mas isso não significa que elas estão sem caixa. Olha que interessante. Às vezes o funding, né, a grana externa é tão grande que sustenta a operação por muitos anos, como foi caso de Uber, como foi caso de Airbnb, de iFood aqui no Brasil, enfim, várias grandes startups queimaram caixa durante muitos e muitos anos para em algum momento começar a gerar lucro. Então esse é um ponto. O que quebra a empresa é a falta de caixa, não a falta de lucro, porque você pode ter lucro ou prejuízo na contabilidade, mas isso não significa que esse lucro acontece também no caixa, não tem dinheiro na empresa. Então esse é um ponto que é a segunda regra de ouro aqui de todo bom gestor. E a terceira regra é a questão de categorização. Então vamos lá, quando a gente tem lá as nossas despesas e receitas num extrato bancário. Aqui são dois prints aqui, inclusive de um extrato de pessoa física para ficar simplificado. Quando a gente pega ali um extrato bancário, que é o lado da direita, ali sem categorias, o que que acontece? A gente tem lá entrada, saída e uma breve descrição, muitas vezes. Quando a gente pega uma fatura de cartão de crédito, as próprias operadoras, elas identificam o KNAI, né, o serviço do estabelecimento que você está passando o seu cartão de crédito e trazem algumas categorias de forma simplificada já para o extrato. Então você lá consegue ver alimentação, combustível, etc, para que no final do mês você consiga ter uma visão de quanto que você gastou por agrupamento, por categoria. Então esse é o principal ponto aqui, que é a terceira regra de todo bom gestor financeiro, que é registrar todas as movimentações financeiras. Então registrar e categorizar todas as entradas e saídas do negócio. Então a gente tem que partir do pressuposto que sem categorização não se faz gestão financeira, tá? A gente pode só lançar receita e despesa numa planilha, no fim a gente pode até entender o quanto entrou e saiu da conta e se sobrou ou faltou dinheiro, mas qual que é a composição disso? Ou seja, da onde que veio, de onde vieram as receitas, de onde veio a grana da empresa e para onde foi a grana da empresa? Isso a gente só vai conseguir entender através da categorização, que é outra regra de ouro de todo bom gestor financeiro. Então eu vou falar bastante sobre categorização aqui para vocês, porque, inclusive, fazendo um gancho aqui, como vocês, na grande maioria, são donos de agência de marketing, a gente tem um ponto super relevante que é o seguinte: para nós conseguirmos chegar em alguns indicadores de marketing, tá? Então a gente não vai aprofundar nisso muito hoje aqui, mas vamos falar lá, o LTV, o CAC Payback, enfim, vários indicadores que orbitam no universo do marketing, a gente precisa dos dados financeiros. E a gente precisa dos dados financeiros categorizados. Porque, por exemplo, o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, imagine que uma empresa tem vários.
gastos, certo? E uma parte desses gastos são gastos referentes à parte comercial do negócio. Ou seja, eu vou pegar esses gastos do comercial, vou dividir pela quantidade de novos clientes, eu vou chegar no custo de aquisição. Só que se eu tenho lá esses gastos de marketing e vendas no meio de um bolo, de um monte de despesa, e eu não tenho isso categorizado, eu não consigo chegar no CAC. Então, eu tô dando só fazendo um gancho aqui para vocês entenderem que não é somente a gestão financeira da agência de vocês, mas entender de finanças vai muito além. Inclusive, é praticamente necessário para um bom marqueteiro entender se o trabalho que está sendo executado no marketing está fazendo sentido ou não. Então, esse é um ponto super relevante aqui que eu quero fazer uma provocação para vocês que estão aqui hoje também. Então, falando um pouquinho de categorização de receitas e despesas, eu vou mostrar para vocês lá na planilha que a gente tem uma metodologia aqui na Marvi, tá? Que a gente utiliza, que ela parte do seguinte pressuposto: a gente não categoriza receita e despesa tudo no mesmo bolo, só por ser crédito e débito, tá? Então, se vocês entrarem aí em sistemas ou até mesmo em planilhas que vocês eventualmente baixarem da internet, 99,9% vocês vão encontrar como sendo a primeira linha, o primeiro agrupador chamado receita e o segundo despesa. Receita, despesa, resultado, certo? Na Marvi, a gente parte de 5 grandes grupos já de largada. Por que isso? Porque existe uma grande diferença entre uma receita e uma despesa operacional e não operacional, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que que é cada uma delas, mas os 5 grandes grupos que a gente tem aqui são receitas e despesas operacionais, receitas e despesas não operacionais e distribuição de lucros. Então, a distribuição de lucros é a renda do sócio, é o dinheiro que vai para o bolso do sócio, e percebam que a gente já expurga isso lá das despesas do negócio para ficar evidente, explícito, quanto que o sócio colocou de dinheiro no bolso, porque esse é um outro ponto que eu já vi várias vezes diversos empreendedores falarem a seguinte frase: minha empresa não dá dinheiro, certo? Só que aí, quando a gente começa a somar tudo que esse empresário foi retirando da empresa, a gente vê que muitas vezes o problema da empresa é o empreendedor, né? Que está tirando muito mais renda do que a capacidade de geração de renda do negócio. Então, o que que a gente faz aqui? A gente agrupa tudo isso em distribuição de lucros para que a gente consiga ver de forma explícita qual que é o impacto dessas despesas na operação, ok? Então, essas são as 5 grandes categorias, e falando um pouquinho de cada uma delas, tá? O que que é uma receita operacional e a diferença para uma não operacional, tá? Vamos lá. As receitas operacionais são todos os créditos provenientes da atividade e fim do negócio, tá? Então, como que a gente define o que que é atividade e fim? Basicamente, vocês podem pensar no KNAI da empresa de vocês, tá? Então, o que que é o KNAI, né? O Código Nacional da Atividade Econômica, ou seja, a empresa de vocês tem uma atividade econômica. Essa atividade econômica gera vendas e essas vendas geram receitas. Então, tudo que for receita proveniente da atividade econômica do negócio é uma atividade fim. Então, vamos lá, crédito de receita de contrato, eu coloquei aqui FII mensal, venda pontual, etc., comissões, inclusive, né? Vamos lá, coprodução, afiliados, caso vocês trabalhem com esse tipo de negócio aí, né, de vertical de produto, isso são receitas provenientes da atividade fim do negócio, vem de cliente, ok? Já as não operacionais é diferente, já vou explicar. E as despesas operacionais são todos os débitos necessários para manutenção da atividade do negócio. Então vamos lá: impostos, pessoas administrativas, marketing, vendas, etc. Então aqui a gente começa a ter uma pequena relação com o que eu falei lá da contabilidade. Mesmo no financeiro, o que que a gente vai fazer? A gente vai expurgar aquilo que é não operacional aqui das despesas. Como o exemplo que eu dei da compra de um computador. Então, se vocês comprarem um computador que é um ativo, é um investimento, não vai entrar aqui, certo? Então, aqui são as despesas que a gente precisa ter para entregar para o cliente o que ele comprou. Quer ver o exemplo do computador? Tem gente que confunde e fala assim: tá, mas se eu não tiver um computador, eu não consigo entregar o que o cliente comprou. Não é uma verdade, certo? Porque vamos lá, o cliente comprou a prestação do serviço. Se você vai ter um computador próprio, se você vai alugar um computador, se você vai contratar um freelancer para entregar e você não vai ter computador nenhum na sua empresa, ou seja, não é uma verdade que você precisa de um ativo para entregar aquilo que o teu cliente comprou, certo? Então, esse é um ponto que a gente consegue ter muita clareza sobre o que que é despesa operacional e não operacional. Outro ponto também é se a gente consegue vender esse ativo e esse ativo não faz parte da atividade fim. Por exemplo, se vocês não têm uma loja de um comércio de eletrônicos, a venda de um computador não é originada de um cliente, certo? Da agência, enfim. Então, essa receita, ela também é uma receita não operacional. Eu comprei um ativo, vendi um ativo.
Quando eu compro é uma despesa operacional, quando eu vendo é uma receita não, desculpa, é uma despesa não operacional e quando eu vendo também é uma receita não operacional, não é da atividade fim. E aí, né, já exemplifiquei um pouco mais. Então, as receitas não operacionais, alguns créditos que não são provenientes da atividade fim. Aporte de capital. Quando a gente abre uma empresa, a gente tem lá o capital social. Que via de regra, pouca gente faz isso, né? Abre uma conta, deposita o capital social na conta da empresa, entende que aquilo é o capital de giro inicial. Geralmente, na prática, isso não acontece. A gente só bota um valor lá no contrato social e manda ver, e acaba, empresas de serviço, muitas vezes a gente nem faz aporte, né? Eu sempre digo, né, que empreender com serviço é uma das formas mais baratas de empreender, porque no fim do dia tu só precisa da tua hora. Então, eu vou pegar minha hora, minha expertise, vou vender para alguém e vou receber por isso. Então, muitas vezes você não faz aporte nenhum na empresa. Mas, eventualmente, se você faz algum tipo de aporte, então, vou colocar dinheiro na empresa para comprar equipamento, para capital de giro, sei lá o que for. Então, esse dinheiro também é não operacional, certo? Veio do sócio, não veio de cliente. Assim como se você pegar o empréstimo. Peguei um empréstimo para capital de giro, também não veio de cliente, também é não operacional. É, E aqui tem um ponto importante também que é dinheiro de cliente, né? Então, o que que é dinheiro de cliente? Pensem que se vocês trabalham aí com ah, dinheiro para tráfego, né? Então vocês fazem a intermediação da mídia, que não é muito comum, mas acontece. Esse dinheiro que entra na conta da empresa não é da empresa propriamente, é do cliente. Então é uma receita não operacional, ou seja, veio do cliente, mas é só para você fazer um repasse lá para o veículo de mídia. Então é uma receita não operacional também. E a mesma coisa das despesas, né? Então, se eu pego um empréstimo e essa receita não é de cliente, ou seja, é não operacional, o pagamento da parcela é a mesma coisa. Investimentos, como eu falei, e pagamentos para terceiros. Então, se veio um dinheiro de um cliente lá a título de gestão e depois vocês fazem um repasse disso, também é um pagamento não operacional. Então, observem como com essa pequena categorização de forma bem simplista, de forma bem macro, a gente já começa a ter um entendimento do que é operação e o que é não operação, não operacional. Ou seja, operação é tudo que vem de cliente, despesa do negócio, não operacional é tudo que não é proveniente da atividade fim e outras despesas que eu tenho ali, que são decisões que eu tomo de investir, de distribuir lucro e etc, tá? Então esse aqui é um ponto bem importante, a distribuição de lucro, como eu já falei, é tudo aquilo que vai para o bolso do sócio, né? Então a gente tem essa categorização macro. E aí, seguindo um pouquinho aqui da questão da metodologia da Marvi, a gente tem aqui três níveis, tá? A gente utiliza três níveis do nosso plano de contas financeiro. Então a gente tem aqui, ó, nível um, nível 2, nível 3. Então o nível um e o nível 2 a gente chama de agrupadores, tá? Então vamos lá. Quando eu vou fazer um registro financeiro, seja no sistema ou na planilha que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência, esses agrupadores, para que que eles servem? Para eles totalizarem aquela categoria. Assim como eu falei lá do cartão de crédito, né? Agrupadores. Só qual que é o ponto? O terceiro nível, ele recebe os lançamentos. Então vamos lá. Quando eu vou fazer um registro lá no sistema ou na planilha, vocês vão ver que está bem estratificada a categoria. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. FGTS, paguei fundo de garantia. FGTS, ele está dentro de categoria de despesa com salários e despesa com salário está dentro de despesa operacional, tá? Então, assim, a gente vai ver que ele vai agrupando. Então, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Para quem trabalha com mídia paga, lá no Meta, campanha conjunto criativo. Então, o criativo é a estratificação, a maior estratificação que tu consegue ver dentro daquela campanha. Então, tu tem a performance dos criativos, aí e os criativos estão dentro de um conjunto e o conjunto está dentro de uma campanha. Então, você consegue ver a nível de campanha, que é o nível mais macro, a nível de conjunto e a nível de criativo. O criativo é o micro, o nível 3 é o micro, certo? Então, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. E aqui dando um exemplo, né? Então vamos lá, olha só. 02, despesas operacionais. 02, 03, despesa com pessoas. Daí eu coloquei 02, 03, 01, Prolabore, salário do CLT, remuneração do freelancer, FGTS, INSS. Então, percebam também que esses números, esses códigos que estão na frente da descrição da categoria, eles são extremamente importantes para a gente conseguir bater o olho e saber onde que ele se encaixa, né? Então, se o 02 é despesa operacional, o 02, 03 está dentro do 02. E se o 02, 03, 01, que é Prolabore, é 02, 03, ele tá dentro do 02, 03, que tá dentro do 02, né? Então, tô falando um monte de número aqui, confusão do cacete, né? Mas se vocês não entenderem na planilha, vai ficar mais fácil de ver e exemplificar isso, tá? Marketing, vendas, mesma coisa, só outras categorias aqui, tá? Mas é a mesma lógica. E depois, lá dentro a gente vai abrir, né, uma planilha, eu vou mostrar um pouco
com mais detalhes para vocês, mas o lance é, tá? Quando a gente vai lá para dentro da ferramenta, que é o software, ou da planilha, que a gente vai abrir aqui depois, a gente tem essa visão aqui, ó. Então, primeira linha, ali é receita operacional. Então, a gente vê lá, janeiro, 77 mil. Aí tem lá, receitas de marketing, 73. Receitas recorrentes de marketing, 72. Daí você vai vendo ali, de forma bem estratificada no terceiro nível, que é a categoria que recebe o lançamento. Então, olha só a lógica disso. Quando a gente vai categorizar uma receita de um cliente, lá dentro do sistema da Marvi, que é o exemplo nesse caso aqui, você vai ter que selecionar uma categoria. Então, qual categoria que você vai selecionar? A de terceiro nível. Então, eu vou selecionar lá, por exemplo, infoprodutos, é a 010106, tá? Zero ali. Se eu vendi um infoproduto, eu vou botar essa categoria. Quando eu colocar lá, ele vai somar na receita de marketing, que vai somar na receita operacional. Essa é a lógica, tá? É um agrupador. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho agora de alguns indicadores financeiros, o conceito, tá? Porque eu vou mostrar na planilha para vocês. Então, o principal deles aqui que eu quero trazer hoje é o fluxo de caixa, tá? Porque o fluxo de caixa é aquilo que eu comentei com vocês antes. O fluxo de caixa é o maior aliado do gestor financeiro, porque através do fluxo de caixa você consegue ver se a sua empresa. Primeiro, quando a gente analisa o fluxo de caixa realizado, que é aquilo que entrou e saiu da empresa, a gente consegue ver se ela gerou ou consumiu caixa. Se sobrou dinheiro ou faltou dinheiro. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando a gente analisa o fluxo de caixa futuro, eu consigo ver qual que é a minha previsão de receitas, qual que é a minha previsão de despesa e a minha previsão de caixa. Meu sócio Rodolfo, que ele sempre fala o seguinte, né? A grande maioria dos empreendedores brasileiros quebram quando chega um boleto com um saldo maior com um valor maior que o saldo da conta, tá? Então, qual que é o ponto? Tem muita gente que a- acredita que assim, quebrei, não, eu quebrei hoje, mas na verdade a empresa ela vem quebrando, né? Ela vem quebrando há muito tempo porque ela vem perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. Só que pela falta da gestão financeira você não se dá conta, o empreendedor não se dá conta, e aí um dia chega uma conta para pagar, ele olha o saldo da conta e fala, fudeu, né? Então, posso falar palavrão, tem pouca gente aqui, não tem problema. Fudeu, não tem dinheiro na conta, então eu quebrei, né? Então, infelizmente, essa é a realidade da grande maioria das empresas. Uma estatística muito triste, por sinal, em 2023, no Brasil, fechou uma empresa a cada 4 minutos. Essa é a estatística do ano passado. Então, olha só, o quão desafiador é, né, o ambiente do empreendedorismo. Vocês sabem disso, não preciso ficar chovendo molhado aqui, mas o lance é, se a gente tem uma visão financeira do que está acontecendo e uma visão do futuro, a gente consegue se precaver muito melhor em relação a isso, tá? Então, aqui falando rapidamente de fluxo de caixa, a gente tem aqui algumas linhas. Então, a gente tem o saldo inicial, receita, despesa, geração de caixa e saldo final. Então, a geração de caixa nada mais é do que receita menos despesa. E o saldo final nada mais é do que o saldo inicial mais a geração de caixa. Então, vamos lá. Simplificando. Imagine que vocês têm a conta da pessoa física de vocês, começo do mês tinha 10 mil reais. Aí vocês tiveram mais 10 mil de entrada e tiveram 10 mil de saída. Então, se entrou 10 mil e saiu 10 mil, o saldo no final vai ser o mesmo, certo? Então, literalmente, a geração de caixa ali, que nesse caso aqui vai ser zero, certo? 10 mil positivo mais a saída de 10 mil é zero, geração de caixa é zero, então o saldo final vai ser igual. Então, essa é a lógica, tá, de geração de caixa, e o saldo final é o mesmo saldo inicial do mês subsequente. Terminei o mês com zero, com 10 mil reais na conta, começa o próximo mês com 10 mil reais na conta. Essa é a lógica, tá? E aí, para a gente finalizar essa parte dos conceitos e começar a entrar aqui na parte da ferramenta, ponto importante: geração de caixa operacional e geração de caixa não operacional. Então, lembra que a gente separou as categorias? Isso aqui é operacional, isso aqui é não operacional. Então, se a gente for entrar de novo, repito, 99,9% dos sistemas e das planilhas financeiras que vocês encontrarem pela internet, vocês vão ter lá uma única linha que é a geração de caixa, tá? O que que é a geração de caixa? Tudo que entrou menos tudo que saiu, certo? Essa é a geração de caixa. Mas quando eu faço uma separação do que é operacional e não operacional, eu tenho uma linha intermediária, que eu vou mostrar para vocês ali na prática, que me diz qual que é a geração de caixa operacional do negócio. Então vamos lá. Entrou dinheiro de cliente, paguei as despesas da manutenção do negócio. Sobrou 10 mil. Exemplo, tá? Agora, desses 10 mil, eu peguei e fiz um investimento de 20 mil. Tinha saldo na conta, hipoteticamente. Então, isso significa que naquele mês minha geração de caixa operacional foi positiva, certo? Só que a minha geração de caixa líquida foi negativa. O que que é a geração de caixa líquida? É a diferença entre o saldo inicial e o saldo final da conta na prática, certo? Então, se a gente analisar apenas dessa forma, a gente muitas vezes esquece de entender se o resultado do mês
Olhando para os clientes e pelas despesas, ele dá positivo, mesmo que o mês dê negativo. Então, vou mostrar isso para vocês aqui na prática também. Então, aqui dentro de um sistema, a gente tem, né, receitas operacionais, despesas operacionais e geração de caixa operacional. Então, aqui é até um exemplo legal, porque nesse print que eu tirei aqui, essa empresa ela recebeu 105 mil de cliente, pagou 63 mil, daí ali tem as categorias, impostos, despesa por prestação de serviços, salários e assim vai, e ela gerou 41 mil de caixa. Então, analise o mês de janeiro, que é a primeira coluna. Mas quando a gente vai analisar a geração de caixa líquido, que é considerando tudo que entrou e tudo que saiu, olha só, a empresa teve R$ 1.400 de outras receitas. Então, nesse caso aqui, essas outras receitas era rendimento de aplicação. Então, observem que a empresa tem 200 e poucos mil reais na conta, fica rendendo ali um CDI, então entrou mil e poucos reais, que não é da operação, certo? Não vem de cliente, é uma receita financeira. E depois eles pagaram o empréstimo e tiveram a distribuição de lucros. Lembra que eu falei a questão do impacto da remuneração do sócio no resultado da empresa? Então, olha só, se a geração de caixa operacional foi de 41 mil, mas eles pagaram 28 mil e pouco de distribuição de lucro e ainda mais um pagamento de empréstimo ali de 4 mil reais aproximadamente, no final do período, eles preservaram no caixa 10 mil. O que isso significa? Que a operação gerou 41 e com base no pagamento de empréstimo ali, e distribuição de lucro para o sócio, ficou 10 mil na conta. Então aqui é um cenário ainda positivo, né? Porque, olha só, a empresa tinha saldo, a empresa gerou mais saldo operacional, gerou 41 mil de operação, e aí os sócios distribuíram 28 e ainda deixaram 10 mil. Então, se vocês perceberem, o saldo final da conta ali, que é a última linha, tá 276 mil reais. Ou seja, a empresa começou o mês com 265 e terminou com 276. Então, eles preservaram mais 10 mil no caixa. O que que acontece muitas vezes, né? É o contrário, é quando o sócio está tirando mais do que a capacidade de geração de caixa operacional. E aí a empresa está sempre com caixa apertado, sempre no vermelho, sempre no vermelho. Por que isso? Porque o sócio está lá consumindo toda a geração de caixa como renda para si, tá? Então esse é um ponto super importante que a gente precisa ficar muito atento. Então aqui terminei essa parte dos conceitos, tá? E vou entrar com vocês aí para a parte de fato, planilha e ferramenta que eu quero compartilhar aqui um pouquinho. Mas antes disso, tá? Só reforçando para quem tá aí, talvez ainda não acompanhe a gente nas redes sociais. Então, meu Instagram é o Insta do Mano e a Marvi lá, marvi.oficial. Então, a gente também compartilha bastante conteúdo por lá de temas diversos, né? Além de finanças, também outros temas de gestão. Então, convido vocês a seguirem caso vocês ainda não estejam seguindo. Bom, é isso aí. O Fábio disse, até onde precisa de dinheiro. É isso mesmo, Fábio. Até onde precisa de grana, né? Sem grana, não para de pé, né? Mas vamos lá então para nossa segunda etapa aqui. Então eu quero falar um pouquinho com vocês, eu vou compartilhar também essa planilha, tá? Sobre categorias financeiras. Aqui é uma planilha bem simples, é mais conceitual mesmo, tá? Que qual que é o ponto aqui? Muita gente tem dificuldade de encontrar a categoria correta. Então, essa questão, muitas vezes, de falta de categorização ou falta de agrupamento é porque a pessoa, né, não tem o conhecimento, gestão ou tudo mais, e acaba criando algumas categorias que são confusas ou muitas vezes nem sabe quando pega uma planilha ou pega um sistema que tem um plano de contas, aonde que eu coloco, qual que é a categoria correta. Então, nessa planilha que eu vou compartilhar com todos vocês aqui no final, vai ser uma ideia de quais são as principais categorias, usando, obviamente, com base na nossa metodologia, e aonde que eu aloco. Então aqui tem mais um resuminho de o que que é primeiro, segundo e terceiro nível para vocês entenderem. E aqui, ó, a gente tem, ó, exemplo de plano de contas e as suas movimentações. Então vocês vão conseguir enxergar. É claro que, por exemplo, aqui a gente tem categorias de receita genérica. Vocês podem criar de acordo com o modelo de negócio de vocês. Ali naquela apresentação eu mostrei para vocês, né? Categoria de FII mensal, infoproduto, jobs pontuais, enfim. Então vocês conseguem personalizar as categorias de receita, especialmente, de acordo com aquilo que vocês entendem que faz sentido. Eu gosto de analisar a categoria de financeira fazendo uma correlação com o produto, porque fica muito mais fácil. Porque olha só, quando a gente pega um relatório de faturamento, tá? Então vamos pegar um relatório de notas fiscais emitidas ou de vendas, geralmente a gente tem qual que foi o produto que foi vendido. Só que o relatório de faturamento, ele não está dentro do fluxo de caixa. Então, se a gente colocar, por exemplo, lá na categoria do serviço, o produto, mas na categoria financeira a gente colocar, por exemplo, receita recorrente, e você tem vários produtos que geram receita recorrente, lá na estrutura do fluxo de caixa fica difícil de enxergar. Então eu gosto de fazer sempre esse gancho, de criar categorias financeiras de acordo com o produto que você está recebendo ali do cliente. Fica mais fácil de interpretar no meu ponto de vista.
Então, aqui a gente tem algumas receitas recorrentes, certo? Algumas categorias de receita. E aí aqui tem também a descrição delas. Depois a gente vai aqui para impostos, então aqui tem a descrição. Então, impostos são impostos, né? Não tem muito mistério. Ponto importante só é que aqui são impostos sobre as vendas, tá? E não sobre a folha de pagamento, porque os impostos previdenciários a gente soma lá nas categorias de custos com salários e encargos. Então, por que isso? É bem fácil de entender. Se eu vendo, eu tenho imposto a pagar sobre as vendas. A grande maioria de vocês são do Simples Nacional, então faturou, pagou, beleza? É, já nos impostos previdenciários, isso não é uma verdade. Eu vendo, mas eu não gero imposto previdenciário se eu não tiver colaboradores, né? Então, vamos lá, sobre o Prolabore, tem INSS, toda empresa deveria ter pelo menos um administrador pagando o Prolabore. Então, esse é um imposto que, em tese, toda empresa vai ter. Mas o fundo de garantia, por exemplo, só se você tiver colaboradores CLT. Se você não tiver CLT, você não vai ter fundo de garantia para pagar. Então, por isso que ele não entra aqui nessa categoria, que é sobre vendas e serviços, tá? Não sobre os encargos trabalhistas, da folha de pagamento. Depois a gente tem aqui, ó, despesas com prestação de serviço, tá? Então, essa categoria aqui, uma categoria bem importante, porque ela é em conjunto com a categoria do imposto, que geralmente são as duas principais categorias macro, que são variáveis, elas vão nos gerar um indicador chamado margem de contribuição. Eu não vou entrar no mérito aqui de cálculo de margem de contribuição hoje, mas o ponto é, só fazendo um gancho rápido. O LTV, tá? Que é o Lifetime Value, tem muita gente que calcula ele sendo ticket multiplicado pela quantidade de compras ou por tempo de vida. Porém, todavia, contudo, se a gente não levar em consideração a margem de contribuição, o LTV vai estar errado. Essa conta não está correta. Por que isso? Porque a margem de contribuição ela nos diz quanto que sobra de lucro bruto para pagar o custo fixo da empresa, considerando aquilo que é diretamente proporcional à receita. Vou dar um exemplo. Se você vende produtos físicos, existe uma linha lá chamada CMV, custa mercadoria vendida. O que que significa? Vendi, paguei, certo? Vendi um produto, paguei a compra desse produto. Ah, Mesma coisa o imposto sobre as vendas. Vendi e paguei imposto. Então, quando a gente tem receita menos o que é diretamente proporcional, eu tenho a margem de contribuição. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Empresas de serviço costumam ter uma margem de contribuição muito maior do que empresas que vendem produtos. Por quê? Especialmente porque a mão de obra em empresas de serviço ela não costuma ser um custo variável, ela costuma ser um custo fixo. O que que significa? Se você contratar um freelancer para executar um trabalho pontual, a gente pode considerar ele como um custo variável, porque eu tive um custo diretamente ligado a uma venda, a uma receita, que, se essa receita não existir, esse custo não existe. Agora, se eu contratei um freela fixo, né, eu adoro esse termo, freela fixo, ele pode ser considerado um custo fixo. Afinal de contas, se você não tiver demanda para mandar para esse freela fixo, ele é um custo fixo, você vai ter que pagar ele de qualquer forma. Então, o lance é, empresa de serviço costuma ter uma margem de contribuição maior do que empresa de produto, especialmente quando a gente fala de commodity. Cara, quando a gente fala de supermercado, quando a gente fala de padaria, quando a gente fala de posto de combustível, assim, a margem é esmagadíssima. Daí imagina a gente considerar o cálculo da LTV sendo receita vezes quantidade de compra sem levar em consideração a margem. Uma compra num mercado de R$ 1.000, comparado com uma compra de um serviço de marketing de R$ 1.000, a margem de contribuição é totalmente diferente. Então, se a gente não levar em consideração a margem de contribuição, o LTV vai estar errado, tá? Então, fazendo um gancho bem rápido também, pensando nessa dor em específico, que eu vejo que muito profissional de marketing não tem esse conhecimento, tem dúvida de como fazer esse cálculo, eu lancei também um infoproduto, né? Primeiro infoproduto, inclusive, da Marvi, que a gente lançou para venda efetivamente, até um teste, que é finanças para marqueteiros. Então, o objetivo desse produto não é falar sobre isso que a gente está falando aqui, de como fazer a gestão da agência. É entender sobre os indicadores financeiros e essa intersecção de finanças com marketing, tá? Então, depois a gente vai disponibilizar também aqui um cupom para vocês, para quem quiser acessar em primeira mão esse produto, tá? Mas, enfim, não é o objetivo aqui, tá? Não é o propósito, não é pitch de vendas. O que eu quero comentar com vocês só é o seguinte: se a gente pegar as duas primeiras categorias aqui, despesa operacional, imposto e despesa com prestação de serviço, a gente chega na margem de contribuição. Então, despesa com prestação de serviço é variável, tá? Então vamos lá, olha só. Lanches e refeições para prestação de serviço, combustível para prestação de serviço, hospedagem, são todas categorias que, se você não tiver o serviço para prestar, essa despesa não existe, certo? Ela é variável, sempre do variável, tá? E depois aqui, ó, da 02, 03 para baixo, a gente vem com o custo fixo da empresa.
Então vamos lá. Salários, encargos e pessoal. Então aqui são as pessoas recorrentes, certo? Daí que tem algumas categorias. Despesas com pessoal, olha só que interessante. O que que a gente faz aqui na Marvi, tá? Propositalmente, a gente separa o que é salários e encargos de despesas com pessoal. Então vamos lá. Vocês podem, por exemplo, chegar no meio do ano, vamos supor que é aniversário, vou dar o exemplo da Marvi. Semana passada a gente fez 4 anos de empresa. A gente fez uma confraternização. Nessa confraternização a gente teve uma despesa, certo? Só que essa despesa não é salário e encargo. Então, quando a gente separa o que é despesa de confraternização, de salários e encargos, eu consigo ver a minha variação de folha mesmo, independente se eu tive brinde, né, treinamento, confraternização e outras despesas aqui. Então, por isso que a gente separa também. Despesas com marketing e vendas. Essa daqui é super importante também. O que que a gente vai responder com as nossas despesas de marketing e vendas? A gente vai responder o nosso CAC. Lembra que eu falei que para a gente chegar no CAC de forma fácil, a gente precisa ter categorizado as despesas com marketing e vendas? Através das movimentações que estão nessa categoria, tá? Inclusive, eu faço a gestão da Marvi, do nosso CAC, de forma bem simples, porque eu pego basicamente os dados que vêm do nosso CRM, do HubSpot, pego os dados que vêm do nosso financeiro, que é o nosso próprio software, e eu cruzo, faço uma intersecção desses dados numa planilha e eu consigo ver meu CAC mês a mês. Então, com essa categorização, eu consigo encontrar o CAC também. E depois despesas administrativas, enfim, então honorários de financeiro, de contabilidade, consultoria, advogado e por aí vai. E despesas financeiras que não são pagamentos de empréstimos, tá? Importante, pagamento de empréstimo é não operacional. Aqui a gente tem juros bancários, tarifas, etc. Então, aqui tem a descrição. Depois a gente tem aqui receitas não operacionais, aporte de capital, crédito de empréstimo, capital de clientes, eu já falei um pouquinho sobre isso aqui. Despesas não operacionais, certo? Investimentos, pagamento de empréstimo, despesa de cliente e distribuição de lucro. Então, o lance é, tá? Vou compartilhar com vocês o link dessa planilha. Isso aqui é um guia, tá? Então eu vou, na sequência, a gente vai chegar em uma planilha financeira, que também vai ser compartilhado com vocês, e lá não vai ter essa explicação, só vai ter a categoria para você selecionar. Já vai um plano de contas pronto, você vai clicar lá e vai ver, eu quero lançar nessa categoria aqui. E aí, para você ter uma visão se tá certa a categoria ou não, né? Se deveria ser aquela mesma que tem um guia, beleza? Inclusive, para quem já usa o sistema da Marvi, né? Então, Nayeli tá aqui. Ela usa o nosso. Nayali, né? Nayeli, desculpa. A gente usa ela usa lá o sistema da Marvi e ela já tem esse plano de contas lá dentro, né? Então, fica bem mais fácil, né? Porque já tá tudo categorizado certinho. Na planilha já tem que ter um pouquinho mais de conhecimento para montar um plano de contas e tudo mais, né? Então, a gente vou compartilhar com vocês uma planilha, mas, de fato, precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para fazer manipulação disso, tá? E aí, agora a gente vai entrar aqui em outros dois temas, tá? Bem importantes. Primeiro deles é como que eu registro essas movimentações, certo? Então, ferramenta. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre orçamento, tá? Empresarial, porque, vamos lá, percebo que essa é uma outra grande dificuldade na visão dos gestores, né? Que é a seguinte, é o do André tá aqui, que abriu ali. Só porque deu um eco aqui, André. E qual que é o ponto aqui, tá? Tem muita gente que tem dificuldade de entender assim, ó. A minha agência ou o meu negócio está com uma boa saúde financeira? Ou eu estou gastando corretamente o dinheiro da minha empresa, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês uma visão de orçamento empresarial de uma outra lógica, tá? Não naquele orçamento base zero, que ele é super complexo de fazer, né? O orçamento base zero, para quem não sabe, é um orçamento onde a gente vai pegar linha por linha, categoria por categoria e vou projetar. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quanto eu vou gastar de brinde para cliente esse ano? Cara, é difícil fazer essa conta. Por quê? Porque eu tenho os clientes atuais, eu tenho os clientes que vão entrar, eu tenho os clientes que vão sair, eu tenho a variação do meu budget no sentido de quanto eu posso gastar, eu tenho a variação dos brindes. Cara, é complexo. Então pensem que um orçamento base zero, a gente vai pegar isso linha por linha e detalhar. Então é complexo de fazer isso. Então, eu gosto de trazer uma outra visão aqui, que é uma visão um pouco mais simplificada, mas que traz uma visão se a empresa está no caminho certo. E é lá que a gente vai chegar, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês também essa planilha orçamentária na sequência, para que vocês possam manipular esses dados aí na empresa de vocês, tá? Mas antes da gente chegar nessa planilha orçamentária, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa que está na tela aqui, que é uma planilha literalmente financeira, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui?
Eu vou mostrar para vocês as abas, primeiramente, e o que que ela vai gerar aqui para nós, tá? Então, basicamente, nessa planilha, a gente tem duas abas aqui de receita e de despesa, tá? Receitas, aqui embaixo, despesas. Então, observem que quando a gente vai lançar as coisas aqui na planilha, ela já tem uma categoria, certo? Então, essa categoria é o plano de contas que eu falei para vocês, certo? Então, aqui já tem um padrão, e aqui, se a gente clicar aqui no 99, ó, tá aqui as categorias, ó. Categorias financeiras, de receitas, de despesas. E lembra do código? Então, olha só. 01, receita operacional. 03, não operacional. 02, despesa operacional. Daqui para baixo tem as despesas não operacionais, distribuição de lucro. Então, aqui tem as categorias, tá? Aqui vão ser semelhantes àquela planilha lá das categorizações. E conforme essa categoria que a gente tem aqui, a gente vai pegar, vai fazer um lançamento e nós vamos colocar aqui a categoria delas. Então, vamos lá. Primeira coisa, data de competência. Lembra que eu falei para vocês da data de competência e da data de movimentação financeira? Então vamos lá. A competência ela respeita documento fiscal. Então vamos lá. Se vocês fizerem uma venda, tirarem uma única nota e parcelarem essa venda, a gente vai ter uma data de competência, que vai ser a mesma para todas as parcelas. Vou dar um exemplo. Imagine que pegar lá no dia 1 de março de 2024. Vocês pegaram e fizeram uma venda, tá? Em três parcelas. Vou colocar aqui, ó. Mesma nota fiscal, certo? Só que a primeira parcela foi pro dia 10/4, depois 10/5, depois 10/6 de 2024, certo? O que que isso significa? Que vocês tiraram uma nota e vocês parcelaram em três vezes. Daí essa nota aqui, vamos supor que foi uma receita pontual, porque vamos dar um exemplo aqui, ó. Vocês venderam um site, tá? Um exemplo. Vocês venderam o site, tiraram um site lá para o cliente. Esse site aqui foi para o cliente Marvi, vocês fizeram uma venda para Marvi, e esse site custou R$ 15.000. Então, vamos botar aqui, ó, cinco parcelas de R$ 1.000, certo? Então, vocês têm a data de competência, porque vocês tiraram uma nota. Vocês têm as parcelas, que nesse caso pode ser, por exemplo, três boletos, três depósitos, ou até mesmo pagamento. Imagina que a Marvi passou o cartão de crédito, certo? Vocês vão receber em três vezes lá do repasse do gateway do cartão de crédito. Então, vocês têm aqui três parcelas a receber e a planilha ela já trouxe um status de previsto, tá vendo? Porque eu tenho uma previsão de receber. E por que que tá previsto? Porque eu não tenho essa outra data aqui, que é a data de quitação. Então, a data de quitação é a data do movimento financeiro. É a data que, de fato, quando a gente for analisar o nosso fluxo de caixa realizado, é lá que ela vai estar. Então, diferente aqui, se a gente for analisar o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, os 15.000, eles vão estar no mês de março, que foi o mês que eu coloquei aqui. Se a gente for analisar o demonstrativo de fluxo de caixa, nesse caso aqui no previsto, vai estar em abril, maio e junho, mas vai estar zerado porque tá em aberto, certo? A partir do momento que, vamos supor que a Marvi foi lá e pagou, né, o repasse do cartão de crédito caiu, nas datas do vencimento ele vai estar quitado. Então essa é a principal diferença de demonstrativo de fluxo de caixa e de DRE. Vou até mostrar isso aqui para vocês na prática, olha só como se comporta. A gente tem as duas visões aqui nessa planilha, tá? De DFC e de DRE. Então aqui no DRE, o que eu vou fazer aqui só para ficar mais fácil de simplificar? Eu vou pegar e vou apagar aqui, ó. Deixa eu só botar o valor aqui de novo. Eu vou botar os vencimentos aqui como quitados e vou apagar essas datas aqui. Então, eu vou só excluir toda essa movimentação aqui a título de exemplificação. Então, olha só. Demonstrativo de fluxo de caixa. Olhando só a receita, tá? Porque a gente tá olhando aqui agora só a receita nesse momento. Então, eu tenho aqui, ó, mês 5, 4, 5 e 6, certo? Quitados 5.000 cada um. Então, vamos analisar a DRE aqui. Você botou 2025, Ô, foi Manuel, na outra. por isso que não somou, né? Isso ali, ó. Obrigado. Opa, de novo. Boa. Analisar aqui DRE, olha só. Desculpa, demonstrativo de fluxo de caixa. 555. Abril, maio e junho, certo? Demonstrativo de resultado. Março, 15.000, certo? Então eu tenho apenas em março, abril, maio e junho tá zero, tá vendo? Então se eu for analisar, lembra que eu falei para vocês que o que quebra a empresa é o caixa e não o lucro? Porque o lucro é feito com base no DRE e o caixa é a realidade que está na conta da empresa. Então, olha só, se eu pegar o resultado de março, considerem despesas aqui, que tem umas coisas largadas ali para a título de exemplificação. Se eu pegar o resultado de março, vou ver que deu lucro, deu positivo, né? Digamos que eu tenho aqui. Só que no caixa não entrou nada.
porque o caixa vai entrar mês 4, mês 5, mês 6. Então, quanto maior for o desencontro de competência e caixa, maior é a controle e a gestão financeira que você tem que ter. Então, quem vende muito parcelado, por exemplo, qual que é um dos maiores desafios de varejo? Tá? Um dos maiores desafios de varejo é gestão de fluxo de caixa. Então, a alavancagem de varejo é muito grande. Então, por isso que um gancho bem rápido aqui, né? Varejo tem uma correlação direta com taxa de juros, a eficiência do varejo, né? A lucratividade do varejo. Quando a gente tem taxa de juros muito baixa, o varejo tende a ir bem. Por quê? Porque ele se financia captando dinheiro barato e vende parcelado. Quando a taxa de juros sobe, o varejo tende a sofrer mais. Porque geralmente o que que acontece? O varejo já está alavancado, ou seja, o varejo não espera a taxa de juros subir e para de vender. Não, ele vai comprando e o negócio vai acontecendo, porque ele é vivo, e aí a taxa de juros sobe e ele já tem uma alavancagem muito grande. Ele está vendendo a prazo e captando dinheiro caro. Então, por isso que eu digo para vocês que a gente precisa ter um controle de caixa muito eficiente. Inclusive, a título de curiosidade, o Thales Gomes, né, do G4, lá postou um vídeo semana passada no perfil dele, falando. Ele é bem bocudo, né? Ele falou assim: bullshit, né? Então, DRE é bullshit, EBITDA é bullshit, ou seja, foda-se o EBITDA, porque na prática tem um monte de empresa que gera EBITDA e não gera caixa. Então, o que de fato vai fazer a tua empresa performar é gerar caixa, né? Dinheiro efetivamente na conta bancária. Mas enfim. Então aqui eu só vou botar de volta as informações aqui para que essa planilha ela já vem com alguns dados até para vocês entenderem como que ela funciona, mas na prática é isso aí, tá? Então a gente vai fazendo os lançamentos, receita, despesa, tá? Então aqui vai lançando fornecedor, descrição, valor e status. Então status está escrito aqui alto, né? Porque é só colocar a data literalmente de vencimento aqui quando a gente tira a data desculpa, da quitação, ela fica como previsto, ou seja, não movimentou ainda. Quando você coloca a data da quitação, ela marca como realizado, tá? E aí depois a gente vai ter uma visão de DFC, e aqui tem um ponto super importante também para a gente entrar no orçamento. O que que a gente tem aqui na tela? A gente tem aqui na tela categorias de primeiro e de segundo nível, tá? Essa visão, que lá no sistema da Marvia a gente chama isso de agrupado, tá? A visão do agrupado, ela traz para nós a visão do primeiro e do segundo nível, justamente para facilitar uma compreensão, uma visualização do resultado do negócio. Se a gente analisar de forma simplificada, que na planilha não tem essa opção aqui, no sistema lá da Marvi tem, vai ser aquela que eu falei para vocês. Saldo, entrada, saída, saldo final. Saldo, entrada, saída, geração de caixa, saldo final. Esse é o mais simples possível. Quando a gente analisa de forma agrupada, a gente está vendo o primeiro e o segundo nível, porque nessa visão, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou fazer uma análise de alguma empresa, especialmente as que são nossos clientes aqui, obviamente, essa é a primeira visão que eu bato o olho. Por quê? Porque antes de eu olhar o detalhado, que seria o micro, eu quero analisar o macro. Então, por exemplo, dentro de salários, eu posso clicar no mais aqui. Essa mensagem aqui, porque ela é bloqueada para edição, daí quando vocês estão mexendo aqui, ela pergunta isso só para não dar uma dedada errada, pagar uma fórmula, enfim, tá? Mas é só dar um OK e continuar usando. Mas quando vocês clicam aqui, ó, por exemplo, no mais, olha só, eu tenho aqui despesas com prestação de serviço. Eu tenho as categorias de terceiro nível, que são as categorias que recebem os lançamentos, como eu falei para vocês. Só que o ponto é que quando vocês estão fazendo lançamentos, vamos pegar aqui salários e encargos, né, que geralmente costuma ser uma que tem bastante lançamentos aqui, né, em qualquer empresa de serviço. Então, aqui até não tem nada porque eu só lancei alguns dados aleatórios, mas o lance é, antes de eu analisar se a remuneração foi do pessoal de marketing, ou do pessoal de vendas, ou do administrativo, ou se foi imposto, eu quero saber quanto a empresa gastou com salário. Ponto final, tá? Porque aí eu vou conseguir ter uma visão clara vamos supor, pilares do negócio: administrativo, salário, imposto, comercial. Então, a gente consegue ver de forma mais simplificada. Então, vocês podem abrir essas categorias e analisar o terceiro nível. Mas o fato é que se vocês analisarem, por exemplo, o segundo nível aqui, vocês já vão ter uma visão da empresa, tá? Ah, e é através desse segundo nível que a gente vai montar o orçamento. Porque lembra que eu comentei para vocês que orçamento base zero por categoria é complexo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai analisar de forma macro o negócio. Eu vou pegar, eu vou falar assim: olha, eu tenho isso aqui de receita, quanto eu posso gastar com imposto, com despesas, custos variáveis ali, que são as despesas de prestação de serviço, com pessoas, com administrativo, com marketing, com vendas financeiro, e quanto que eu vou gerar de resultado, tá? Então, a gente vai fazer essa conta ao contrário, vou mostrar para vocês na sequência.
Mas o lance é que vocês podem abrir aqui, tá? O DFC. E quem já usa o sistema da Marvi também tem essas visões lá dentro do software. E aqui é a mesma lógica, só que DRE, né? Eu analisando apenas competência. E aí aqui a planilhazinha traz um dashboard para nós, tá? Receita, despesa e resultado operacional. Então, lembra que eu falei para vocês do resultado operacional? Olha só. Aqui, eu vou pegar aqui mês de fevereiro, que tem dados lançados. Olha só. Eu recebi 30 mil de cliente, paguei 11 mil de despesa e eu tive 19 mil de geração de caixa operacional, certo? Então, essa aqui seria o resultado da operação. Só que nesse caso aqui, a empresa pegou 50 mil de empréstimo. Então, o resultado de, e pagou R$ 1.000 de parcela, sei lá, de qualquer outro. E aqui a gente tem o geração de caixa líquida. Então, olha só que interessante. Se a gente fosse analisar a receita e despesa, a gente ia ter mais 68, certo? Que é a última linha. Mas os 50 mil não é de cliente, não é da operação. Então, por isso, eu tenho que analisar a geração de caixa operacional. É, reforço aqui para vocês. Indicador, segundo indicador mais importante de saúde financeira da empresa. Primeiro é o caixa, né? De disponibilidade financeira, quanto tem de grana. E o segundo indicador mais importante é a geração de caixa operacional, tá? Por quê? Ele mostra pra gente quanto a empresa está gerando de caixa mês a mês, só considerando receita e despesa receitas provenientes dos clientes e despesas necessárias para entregar o que o cliente contratou. Depois a gente vai ver crédito de empréstimo, investimento, distribuição de lucro para sócio e por aí vai. Então, tem muita empresa que o problema da empresa está depois da geração de caixa operacional. Olha só que interessante. A empresa gera caixa operacional, mas ela tem dívida, ou seja, ela está rolando empréstimo aqui, pagando parcela, etc. Ou o sócio tira tanto dinheiro dela que a última linha fica negativa. Ou seja, ela gera caixa proveniente da operação e ela não tem resultado por conta dessas movimentações não operacionais. Esse é um exemplo, tá? Isso é um exemplo de empresa saudável onde o problema está no não operacional. Esse, inclusive, é o perfil principal das empresas que são clientes da Marvi. Não que os clientes sejam a maioria problemáticos, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a grande maioria dos clientes que contratam a Marvi geram caixa operacional, porque quando tu não gera caixa operacional, a chance de tu estar indo pro buraco é muito grande, né? Especialmente quando a gente está falando de empresas pequenas. Vamos lá. Se eu não estou gerando caixa operacional, se a minha operação não gera dinheiro, eu tenho que ter fonte de financiamento externo. Quando eu tenho fonte de financiamento externo, ele pode vir de algumas origens. Empréstimo, só que tu vai ter que pagar, que vai estar aqui para baixo. Aporte de sócio, então o sócio vai ter que botar dinheiro. Ou investimento, por exemplo, startup, né? Que é o caso. Então, assim, como a gente aqui atende a grande maioria dos nossos clientes não são startups, são empresas tradicionais, vamos dizer assim, e de serviço, o que acontece é que a empresa geralmente gera esse caixa aqui, porque se ela não gerasse, ela nem seria nosso cliente, ela geralmente estaria muito complicada. Mas o ponto é que mesmo ela gerando caixa, muitas vezes o sócio ferra com a operação. Então, esse é um cenário. O segundo cenário é quando a empresa de fato não gera caixa operacional, que daí é o mais preocupante de todos, porque significa que tem algo muito errado no negócio, tá? Então vamos lá, só existem três formas de aumentar o resultado da empresa, tá? O primeiro deles é vender para mais clientes, certo? Então você vende para mais clientes que você tem, você gera mais faturamento. O segundo deles é você vender mais caro, certo? Então você pode aumentar o seu ticket médio, né, das suas vendas. E o terceiro é vender mais vezes, tá? Então só existem essas três formas de você aumentar a primeira linha do negócio. Vender para mais clientes, vender mais caro e vender mais vezes, tá? Então, para quem tem agência, por exemplo, uma estratégia é vender produtos pontuais. Então, vamos supor, você tem lá um cliente que é recorrente, que ele te paga um FII mensal, só que aí você vai fazer uma análise. Eu gosto sempre de falar de maturidade digital, né? Então, falar que são agências digitais, majoritariamente. Então, o que que é maturidade digital? Pô, o cliente contratou tráfego de vocês. Tu entra no Instagram do cara, o Instagram é horrível. Não tem um social media, não tem uma logo decente, não tem um site decente, não tem Google Meu Negócio. Pô, tem dinheiro na mesa aqui, certo? O cara tá te contratando para um serviço técnico e complexo e ele não tem o básico bem feito. Vender mais vezes, certo? Então isso é aumentar faturamento. E aí, quando a gente fala de custos, né? Que daí de fato é para gerar o resultado, tem aquela velha frase que diz, né? Custo é que nem unha, você precisa estar cortando o tempo todo. E por que isso, tá, galera? Porque é muito comum que a gente. Sabe aquela história do que é bom, a gente se acostuma rápido? Então, muita gente contrata uma ferramenta, ou contrata uma pessoa, enfim, a gente toma algumas decisões de assumirmos alguns custos e que depois, na hora de cortar esse custo, a gente fala, puta, não tô usando muito, mas
vou ter que mudar de ferramenta, ou vou ter que voltar a fazer uma planilha, ou vou demitir alguém, vou ter que assumir uma atribuição de novo, ou vou ter que conversar com uma pessoa para assumir as atribuições dessa outra que eu vou desligar. Então, a gente se acostuma com aquilo que tá meio que, sabe, vai resolvendo, mas custo é que nem unha, a gente precisa estar olhando para os custos o tempo todo para a gente conseguir ser eficiente. Então, analisa a receita, analisa custo e foca no resultado operacional. Então, isso é chave de ouro aqui para toda empresa que quer crescer e ter uma saúde financeira, beleza? E aí, indo aqui para a parte do dashboard, aí de fato é só uma representação gráfica, tá? Então, receita, despesa e a linha aqui do meio é a geração de caixa, e aqui tem o total do ano. Observem que aqui está totalizando por período, né? Então, até inclusive eu tenho que alterar aqui essa planilha antes de compartilhar com vocês, que eu fiz ela no ano passado, para deixar aqui para 2024 padrão. Mas é só um detalhe. Então, aqui a gente tem aqui as receitas e despesas e a representação gráfica, e aqui tem as categorias, tá? Então, por que que eu falei aqui, tá? Tem uma tarja vermelha, né? Então, diz assim, parâmetros gerais para funcionar a planilha, né? Funcionamento. Ao modificar, será necessário reajustar todas as abas. Sugestão, não mexer, tá? Então, assim, ponto. Se vocês quiserem mexer, podem vir aqui e mexer na categoria. Só que o que que acontece? Se vocês alterarem aqui, vocês vão ter que vir e alterar aqui no demonstrativo de fluxo de caixa, aqui, vocês vão ter que vir aqui no DRE alterar. Por que isso? Porque a gente usa muito a fórmula do soma Cs, tá? Sem entrar muito aqui em planilha, mas o soma Cs é o quê? Ele respeita critérios. Então, a partir do momento que eu digo que tem um valor associado a essa categoria, ele vai somar tudo que tem nessa categoria. Se eu modificar a categoria e tiver esse desencontro, ele não vai somar, ou a planilha não vai interpretar dessa forma. Então, só esse ponto aqui para vocês prestarem um pouquinho de atenção, tá? Aquiles, a Naeli falou assim, é coisa demais, por isso que eu achei melhor delegar. É, de fato, tá? É aquilo que eu falei, né? Financeiro é reflexo, né? E geralmente o ponto é que vocês precisam focar naquilo que bota dinheiro para dentro. Ahn, mas ainda assim, né? Eu acho que, inclusive, parabéns por estar aqui, né? Porque qual que é o ponto, né? Como dono da empresa, ou dona da empresa, você precisa entender o que está acontecendo com ela. Então, acho que isso é o legal, né? De você, de fato, ter a terceirização financeira para você não precisar fazer a parte operacional, mas você ter o conhecimento do que o pessoal está fazendo, né? E eu vejo muito dono de agência aí que acaba se pegando muitas vezes, inclusive, com a própria parte operacional, né? Pô, eu vendo tráfego, mas não entendo nada de tráfego. Daí o teu gestor tá entregando um serviço ruim, tu não sabe por que que é ruim, tu não sabe como cobrar. Então, cara, com todas as áreas é a mesma coisa. Eu sempre digo, né, que o gestor, ele precisa ter uma visão pelo menos generalista um pouquinho de todas as áreas. Então, isso, o lance aqui do financeiro é o seguinte: você pode terceirizar, mas você precisa ter uma visão, né? Você precisa entender o que está acontecendo até para conseguir interpretar os números que um BPO, que é o caso da Marvi, a parte operacional a gente entrega, mas você precisa fazer essa leitura aqui do seu negócio. Então, é isso mesmo. Ah, e o Aquiles disse, não acompanhei, teremos acesso à planilha. Sim, tá? Todos os materiais que eu estou utilizando aqui eu vou compartilhar com vocês. Então, fiquem tranquilos que vocês receberão. E o Pedro quer fazer uma pergunta? Tava com a mão levantada? Ah, verdade. Manda aí, Pedrão. Desculpa não ter visto antes, tá? Mano, relaxa, relaxa. É bom que foi até o final aí. A minha dúvida é rápida com relação a uma segunda operação que a gente tem. Tá muito bom, tá muito bem explicado aí para a parte de agência. Eu comentei contigo da empresa de milhas, né? De venda de passagem. Tem uma operação específica que eu tô com dúvida de como lançar, Uhum, que é a compra, e talvez seja diferente porque você está muito no serviço e lá é mais um produto, né? A compra da milha, certo? Então eu faço uma compra de estoque, como se fosse um estoque, vou parcelar essa compra e vou uhum. revender ela, certo? Então, muitas vezes eu zero esse estoque em D30 e eu tenho lá 12 meses para pagar esse estoque. Isso eu lanço como uma receita operacional ou não operacional, porque de certa forma eu faço isso para gerar um caixa mais rápido, né? A receita seria o spread entre a compra e a venda. Mas e esse caixa residual? Eu faço o que com ele? Eu lanço ele aonde, no caso? Não, é porque, vamos lá, o caixa residual ele vai ficar no saldo da conta. Tu não precisa lançar o caixa, entendeu? Porque, vamos lá, tu comprou milhas e pagou 10 mil reais, parcelado. 12 mil em 12 de mil. E daí tu vendeu por 15 mil reais, certo? Então a venda das milhas de 15 mil reais é uma receita operacional e a compra das milhas é uma despesa operacional. Sempre tem que casar, porque vamos lá, se a tua empresa vende milhas, é a atividade dela, certo?
Tu vendeu a milha para um cliente, Isso, certo? Então, se é isso. venda para cliente, é uma receita operacional. Então, tu vai ter uma categoria lá de venda de milhas. Daí depois tu vai ter Uhum. uma categoria de despesa operacional, porque tem que ser a operacional, a receita e a despesa andando juntas. Então, a despesa operacional é a compra das milhas. Que tu vai ter, vamos supor, comprei em janeiro, parcelado para pagar de janeiro a dezembro, mas vendi em janeiro mesmo. Então, às vezes tu vai ter uma linha lá, 15K de receita, e tu vai ter o primeiro pagamento em janeiro e mais 11 pagamentos até dezembro. Então, assim, no teu fluxo de caixa, tu vai ver isso. Entrou 15 mil hoje, vai sair 12 mil parcelado. Mas a lógica é essa, tá? E aí, questão de categoria, eu lançaria na categoria de despesa com prestação de serviço, porque eu entendi o que tu quis dizer, mas na verdade a compra e venda da milha ela é um serviço também, ela não é um produto, né? Não é um produto físico, então tu poderia considerar isso como uma prestação de serviço, porque é uma intermediação ali que tu tá fazendo, na verdade, né? Então, tu podes lançar ali, cria uma categoria de compra de milha e manda ver. E aí, E se no tu DRE vai quiseres, ficar tudo no mesmo mês, no caso. se tu considerar que a compra e a venda foi na mesma competência, sim, no mesmo mês, daí tu vai conseguir ver no DRE o resultado lucro, vamos chamar assim, e depois no DFC tu vai ver o caixa, né? A geração de caixa. Beleza. Beleza? Boa. E agora ainda aqui para finaleira, tá? Orçamento, que daí eu acho que é a parte que eu comentei com vocês que muita gente tem dúvida e que talvez seja um dos entregáveis aí desse workshop, que vai trazer uma provocação para vocês modelarem um pouco os dados do negócio de vocês. Afinal de contas, se a gente for pensar em entradas e saídas, é basicamente aquilo que eu falei, registros, né? Então, eu vou pegar aqui, que entrou, que saiu, vou registrar e vou ver resultado. Mas aqui no orçamento a gente começa a entrar com um pouquinho mais de modelagem. E, de novo, essa aqui é uma visão simplificada, tá? Então, uma forma simplificada de fazer um orçamento. Então, o primeiro ponto aqui é questão de imposto, tá? Como que a gente faz para descobrir ali que eu estou de imposto? Aqui eu trouxe do simples, tá? Presumido e real é um pouco mais complexo, mas do simples aqui eu trouxe uma tabelinha para ficar mais fácil. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, aqui na parte, nessa planilha de orçamento, ponto importante. Quais são as células que são aqui para serem alteradas? As amarelas. Alterando as amarelas, a gente chega no resultado. Se alterar aqui as outras, vai possivelmente apagar a fórmula e vai dar caca, tá? Então, atentem sim às amarelas. Inclusive, sugestão, se vocês forem pegar essa planilha e mexer, salvem uma cópia dela assim, tipo, salva uma cópia e deixa lá, backup. E daí salva outra e comecem a mexer. Porque daí se um dia vocês apagar a fórmula e ver que cagou tudo, vai lá na backup, faz uma cópia de novo para vocês terem, não ficar batendo cabeça procurando aonde que quebrou a fórmula, tá? Então, sugiro fazer isso. É claro que o Google tem a questão de versionamento ali, né? Mas às vezes a gente se perde para encontrar qual que era a versão correta, enfim, então só uma sugestão. Ahn, Vamos lá. Faturamento, tá? Como que é calculado o Simples Nacional? O Simples Nacional, apesar do nome ser Simples Nacional, ele não é tão simples, né? Ele tem algumas variações ali dentro do fórmula de cálculo e tudo mais, mas o grande ponto é que o simples ele agrupa os impostos, né? Então a gente tem vários impostos lá, o CSLL, o IRPJ, o PIS, o COFINS, enfim, vai longe. Mas o simples ele agrupa tudo numa única guia de pagamento que é a DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Então a forma de pagamento de recolhimento do imposto é simplificado na parte do pagamento, literalmente, mas na parte de cálculo não é tão simples, que é o que eu vou falar aqui. Então, o primeiro ponto é o Simples, ele sempre leva em consideração o faturamento bruto dos últimos 12 meses para chegar na alíquota. Então, para quem não sabe, né, o Simples ele é uma tabela, literalmente, onde você tem ali, quando você fatura de tanto a tanto é X%, de tanto a tanto, e tem umas faixas. E aí, com base no seu faturamento acumulado, você vai mudando de faixa e vai mudando a alíquota do imposto. Então, o primeiro ponto aqui que a gente pode fazer é calcular, por exemplo, eu vou botar aqui 100 mil reais, tá? De janeiro a dezembro. Então, ponto importante. O que que é o janeiro a dezembro? São os últimos 12 meses. E eu quero calcular o imposto de qual mês? Desse mês agora, de janeiro de novo, certo? Então, eu tenho que pegar o dos últimos 12 para calcular o desse mês. A gente sempre tem, aqui inclusive tem, ó, de 1 a 12, que são os 12 anteriores, 12 meses anteriores, e o competência, que é o mês atual que a gente quer calcular. Então, eu coloquei aqui, ó. Vou apagar aqui, eu já vou explicar isso aqui para vocês. Então aqui eu botei 100 mil reais fora, 1 milhão e 200 mil reais no ano. Então vamos supor que essa seja a projeção de faturamento anual do negócio de vocês. Então, primeira pergunta, quanto vocês querem faturar esse ano? Nesse caso aqui, 1 milhão e 200 mil reais, tá? É média de 100 mil reais por mês. Segundo ponto que a gente vai pegar aqui, ó, CNAE, tá? Então o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, ele diz qual que é a atividade do negócio de vocês, tá? Então, aqui, inclusive, deixa eu até voltar. CNAEs.
Ó, aqui tem uma lista de KNAIs, tá? Então aqui vocês podem dar um pesquisar aqui dentro e procurar, né, o código da empresa de vocês para depois, enfim, pode procurar pelo cartão CNPJ, né, de qual a forma que vocês acharem melhor, tá? É, mas vamos botar aqui, ó, publicidade. Na verdade, tem que botar agência, porque tem publicidade, tem um monte de palavra. Agências de publicidade. Ó, agências de publicidade, a gente tem esse canal aqui, ó. 73 11 400. É, 400, né? Tem um hífen ali, mas nesse caso aqui, 73 11 400. Daí vamos voltar aqui no imposto. 73 11 400, certo? Então, olha só que interessante. O KNAI de agência de publicidade, ele é sujeito ao fator R, que é um benefício tributário. O que isso significa? A gente tem aqui os anexos do Simples Nacional, 1, 2, 3, 4, 5. Serviço é anexo 3, 4, 5, tá? Então, o anexo 3 é o mais barato, o 4 é o intermediário, o 5 é o mais caro. E a agência de publicidade, ela está enquadrada no anexo 5, a não ser que você tenha pelo menos 28% de custo com folha de pagamento. Então, esse custo com folha de pagamento se dá com Prolabore e com CLT, tá? Então, a somatória desses custos, se você tiver mais que 28% da sua receita média dos últimos 12 meses, ou seja, não é só do mês atual, da média dos últimos 12, você pode usufruir no benefício tributário chamado Fator R, e aí você sai do anexo 5 e vai para o anexo 3. Tô falando que de simples não tem porra nenhuma, né? Essa é a verdade. Então, assim, qual que é o lance aqui? Você, usando desse benefício, você vai reduzir a alíquota do seu imposto, porque você sai do anexo 5, que é um anexo mais caro, e vai para o 3, que é mais barato. Então, olha só, eu coloquei aqui o faturamento, botei o KNAI de agência, anexo original, sujeito a fator R aqui já, lembra que é só as amarelas, tá? Pra gente preencher. Aqui ele já traz as respostas, ó. Qual que é a alíquota nominal, parcela a deduzir, que isso aqui também é uma dedução do cálculo tipo imposto de renda, e a alíquota efetiva, R$ 19.000, 19%. Ah, mas beleza, Manuel, eu vou considerar aqui que eu tenho Prolabore, tenho CLT e eu gasto pelo menos aí 40% com folha de pagamento. Então, eu vou botar assim, ó, 5.000 de Prolabore e 35.000 de folha de pagamento, tá? Então, a gente separa aqui, porque literalmente você pode separar aí também. Então, vamos supor que você não queira ter CLT e você queira ter um Prolabore de R$ 40.000. Você vai pagar imposto de renda e INSS sobre esse valor, mas é uma escolha sua, certo? Então, o lance é que eu saí do anexo 5 e fui parar no anexo 3 e o meu imposto caiu de 19 para 13, tá? Então, eu estou utilizando desse benefício tributário. Por que que eu estou colocando esse exemplo aqui na tela? Porque a agência de publicidade tem KNAI específico. Então, isso aqui, ó, um esquema aí que a galera faz, né? Utiliza um KNAI que não é sujeito a fator R, que é tributado direto pelo anexo 3. Por exemplo, é, promoção de vendas. É um KNAI que ele é tributável direto pelo anexo 3. É como se quando a gente tem o KNAI ali que é sujeito a fator R, ele é tributável pelos dois anexos, pelo 3 e pelo 5, que vai determinar se tem 30% de folha, 28. Já o anexo, quando você tem direto o anexo 3, ele não se aplica a questão do fator R, porque é direto o anexo 3, é mais barato. Então vamos lá, promoção de vendas, marketing direto, alguma coisa de audiovisual, enfim, são KNAIs utilizados aí por agências para fugir, burlar, digamos, o imposto anexo 5. Então essa é uma forma de pagar menos imposto. Mas não é correto. Por quê? Porque existe KNAI específico. Então, existem sempre alguns KNAIs que dizem assim, outras atividades não especificadas anteriormente. Então, quando tem outras, é porque não tem específico. Quando tem específico, é para usar o específico. Daí, qual que é o ponto? Como que a gente faz para pagar, ficar no anexo 3 usando o KNAI de agência, o KNAI correto, tendo 28% de custo de folha? Então, aqui é um ponto importante. Muitas vezes você não precisa necessariamente ter todos os colaboradores como CLT. Você pode ter alguns PJs e alguns CLT. Mas a composição de Prolabore mais folha, se você tiver 28%, você fica com o KNAI correto e fica no anexo 3 pagando menos imposto, tá? Então, aqui já tem uma dica de planejamento tributário para a agência. É, Mas vamos supor aqui que então, vamos dar sequência, a gente encontrou aqui nossa previsão de faturamento de 1.200.000 no ano, nossa previsão de imposto 13,3%. O que que é o 13,3%? É a nossa alíquota de imposto. Outro ponto importante, como o faturamento ele é feito com base nos últimos 12 meses, imagine que você pode ter uma progressão de receita. Então, esse mês eu estou faturando 50, mês que vem eu vou faturar 60, outro mês eu vou faturar 70, e aí o faturamento acumulado dos últimos 12 vai mudando, tá? Como que teria que fazer para encontrar essa média de imposto?
Dá para fazer, mas é complexo. Tu vai ter que pegar assim, quanto eu vou faturar em janeiro de 24? Quanto eu tive de faturamento nos últimos 12 anteriores a janeiro de 24? Quanto eu vou faturar em fevereiro? 12 anteriores. E tu vai ter que calcular mês a mês, daí tu vai ter que somar o imposto de todos esses meses, o faturamento total do ano e encontrar uma alíquota efetiva por ano. É mais complexo, tá? Então, qual que é a minha sugestão aqui? Bota aqui fora um faturamento médio, tá? E tenha como base sejam conservadores. O que que eu quero dizer com isso? Se vocês querem faturar 1.200.000 por ano, mas isso aqui vai ser uma escalada, vocês vão sair de 60, 50, até chegar em 150 mil e a média do ano vai dar 1.200, bota 100 fora, porque a média do imposto vai dar um pouquinho maior. Então, esses 2, 3% ali que vai dar de diferença é uma margem que vocês têm a maior, tá? Então, simplifica aqui a forma de fazer esse orçamento. Depois aqui, ó, aqui que tá a inteligência da parada, tá? Então, esse aqui é o principal ponto para vocês entenderem como fazer esse orçamento. Então, pensem o seguinte, tá? As receitas do negócio de vocês, elas representam 100%, certo? Então, vamos lá. Se eu vendi 10 mil, esses 10 mil é 100% da receita. Se eu vendi 100 mil, 100 mil é 100% da receita. Se eu vendi 1 milhão, e assim por diante. E aí, a gente tem os percentuais de despesa que a gente vai gastar com cada linha. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma modelagem para a gente conseguir prever quanto a gente pode gastar com cada categoria e quanto de margem a gente quer ter. Então, a gente vai fazer uma conta ao contrário. Pensem assim, ó, se a gente fosse fazer um orçamento base zero, eu ia ter que pegar uma projeção de receita, uma projeção de despesa linha a linha, calcular tudo e depois de calcular tudo, a gente ia ver quanto ia sobrar, certo? É complexo. E muitas vezes daí o resultado não é o que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai inverter a lógica. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui e colocar um percentual de quanto eu posso gastar com base na minha receita, para eu conseguir manter minha margem. Então, aqui eu tenho ali, ó, 35%. O que que é o 35%? É o resultado líquido, é a margem que eu quero ter no meu negócio. Aí depois, lembrem das células em amarelo. Depois eu tenho aqui, ó, budget por categoria. Então, quanto eu posso gastar com imposto? 9%. Quanto eu posso gastar com despesa de prestação de serviço? 2%. Salários, 40%, e assim vai. Esses números que estão na tela são números benchmark, vai, para uma agência, certo? É isso que eu quero dizer com esses números que estão aqui. 9% de imposto, despesa com prestação de serviço 2%, salários e encargos, que é a maior parte do custo aqui, 40% e assim vai, tá? Então, essas são as despesas proporcionais à receita. Qual que é o ponto? Se eu alterar aqui, por exemplo, de 9 para 13, lembra que a gente achou o imposto 13%? O que que vai acontecer? A gente vai ter 31% de margem. Então, a lógica é, aqui tem o percentual e aqui tem o valor, calculados automaticamente. Então, se eu quero faturar 1.200.000 e eu tenho 13% para gastar com imposto, vai sobrar 31%, que é resultado de 372 mil. E aí, é bem fácil de fazer essa conta, né? Dividido por 12. Significa 31 mil de renda. Não de renda, vai, né? Porque isso que eu tô falando de geração de caixa, né? Então, que é o resultado, geração de caixa operacional. Lembra? Olha só, tô olhando as categorias operacionais. Por quê? Cara, eu não vou fazer orçamento, por exemplo, de distribuição de lucro ou de pagamento de empréstimo. Isso são movimentos não operacionais que acontecem dependendo da necessidade de caixa do negócio, etc. O ponto é, eu quero chegar num resultado operacional. Se a gente for parar para fazer uma análise contábil, a gente está projetando DRE. A gente está projetando lucro, eu não estou projetando as contas que não movimentam resultado. O ponto é que aqui, como a gente está analisando caixa, ele é um orçamento para o teu fluxo de caixa. Então, a gente tem que olhar aquela linha de resultado, que é a geração de caixa operacional. Então, eu estou considerando receitas operacionais e despesas operacionais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma média de 31 mil reais de receita operacional por ano, porque eu estou considerando que uma receita média anual. Então, esses percentuais é o que vocês podem brincar, vai, aqui dentro da planilha para entender o que a gente tem de resultado. Então, a gente pode vir aqui e botar, eu estou pagando 8% de imposto, a minha folha está dando 50% de média em relação à minha receita operacional, eu gasto 2% só com o meu próprio marketing, despesa administrativa eu gasto 10% e financeira 1%, 26% de margem. Então, cara, vocês vão colocando e aqui já vai te dando um reflexo de quanto que isso gera de resultado, tá? Então, aqui tem informação também, informar os percentuais de cada linha de despesa, distribuindo os custos e evidenciando a margem de lucro desejada. Distribui os custos, evidencia a margem, tá? Aí, próxima aba, orçamento. Olha só.
que a gente tem aqui no orçamento? A gente tem, novamente, né, uma visão de categorias agrupadas. Lembra que eu falei para vocês do agrupado? Que é a visão mais fácil a gente ver? Não vou estratificar isso aqui, vou ver o agrupado. Então vamos lá. Receitas de serviço, tá? Categoria de serviço 1, categoria de serviço 2, categoria de serviço 3. Então, por que que eu botei assim? Porque daí cada um de vocês vai ter uma estrutura de categorias diferente, tá? Então, vocês podem mudar o nome se quiser, enfim. Mas não é o ponto aqui que é o principal, não é o que vai mudar o jogo, tá? A questão é todas as receitas, independentemente do produto, compõem a receita total. Então, a receita total é o 100%. Então, vocês podem ter vários produtos. Se vocês quiserem fazer um orçamento de, tipo, quanto eu quero faturar nesse ano e montar uma distribuição, eu quero faturar tanto de recorrente, tanto de pontual. Aí vocês criem ali duas linhas e vão botando isso para somar na categoria de receita. Se vocês observarem, a categoria de receita é a única que eu deixei o terceiro nível. Tá vendo? Que tem ali, ó, 01, receita operacional, 02, receita de serviço, 01, 01, 01, 01, 02, 02, 03, porque é o terceiro nível. Então, as outras, que são despesa com pessoas, com impostos, foda-se, não precisa olhar o tão estratificado. Mas quando a gente está falando de venda, para ficar um pouco mais fácil de vocês comporem quanto vocês querem vender no ano, aí abre ali por produto, tá? Ah, beleza. Aqui eu já preenchi alguns valores, certo? Então, aqui tem valores, né, que a gente vai colocar. E aqui embaixo, qual que é o lance? Aqui que tá o segredo do negócio. Tá vendo aqui que a gente tem 26% de margem? Então, o que que é esse 26%? É a margem que a gente definiu aqui, ó. Então, eu defini quanto eu posso gastar com cada categoria. Quando eu coloco o orçamento e eu boto quanto eu vou vender, o que que a planilha me retorna? Ela me retorna quanto eu posso pagar para manter a margem que eu defini. Então, em resumo, eu defino quanto eu quero vender, eu defino quanto eu posso gastar para sobrar a margem, e a planilha me diz quanto eu posso gastar, o valor absoluto. Então, se, por exemplo, aqui, ó, vou alterar esse 35 mil para 100 mil aqui, que foi o que a gente colocou lá na nossa planilha aqui, ó. A gente não colocou 1.200.000, que dá 100 mil por mês, certo? Que dá 312 mil aqui, ó. Então, pegar o 312 e dividir por 12, dá 26 mil reais, certo? Então, olha só, 100 mil, as despesas, conforme percentual, 26 mil, 26%. Então, o que que a planilha está dizendo? Quanto eu posso gastar com cada uma linha dessa? Mas, como a gente sabe que tem variação de receita, que é o que estava aqui, 30, 32, 35, taraná, nanana, e assim vai, esses valores também vão mudar. Se eu posso gastar, por exemplo, aqui é 40% de 35, eu posso gastar 17, 19, 21, 22, é sempre os mesmos 40%. Só que a receita está mudando, certo? Então a gente tem um valor diferente. E aqui a gente tem o total do ano e quanto eu gastei com cada um deles. Olha só, a receita operacional é 100%, mas eu tenho a receita por produto, daí vocês podem ver a distribuição. Então, produto 1, 80, produto 2, 19, 20% aqui. Despesas 74, então 100% menos 74, 26, certo? Então aqui é uma forma simplificada de montar um orçamento para o negócio de vocês. Definam a margem com base em quanto eu vou gastar em cada linha de custo e depois vocês colocam a visão do das receitas, tá? E por fim, tá? Como essa planilha aqui de orçamento ela não tem uma base de dados conectada nelas, o que que eu quero dizer com isso? Existem duas formas de você acompanhar se aquilo que você orçou está acontecendo. A primeira delas é você ter um sistema financeiro que nem o da Marvi, daí a gente vai lá e exporta os dados da Marvi, faz uma automação na planilha, cola na planilha e ela vai responder isso aqui para a gente, com base no que realizou. E a segunda é você, de fato, pegar esses dados em algum lugar, por exemplo, uma outra planilha ou até mesmo no sistema, e vir aqui e colocar o realizado na mão. O que que eu quero dizer com isso? A gente colocou aqui, ó, no orçamento, a gente colocou a receita, certo? E aí as despesas a planilha calculou. No realizado, eu preciso dizer o que aconteceu, certo? Então, eu vou pegar esse dado de outra planilha, ou qualquer, pode ser a planilha financeira que eu, inclusive, está aqui. Então, eu posso usar essa planilha para controlar meu realizado, e depois eu venho aqui na minha planilha do orçamento empresarial e trago ela para cá para a gente conseguir ver quanto que aconteceu em cada mês, certo? Então, de fato, aqui, ó, células amarelas a gente tem que preencher todas, o que entrou, o que saiu. E aí, depois, a gente vai ter essa visão aqui, ó. Que daí vira uma sopa de número aí, né? Pra quem não é muito familiarizado com planilha, dá uma assustada, mas é tranquilo. Se a gente seguir a lógica aqui, vai ser fácil.
Qual que é o ponto? A gente tem orçado versus realizado, tá? Então, o que que é o orçado? É o que a gente previu que a gente gostaria que acontecesse. Qual que é o realizado? O que aconteceu. Vamos pegar janeiro ali, que é o título, a título de exemplificação, porque eu botei aqui esses dados no realizado, ó. Então, a gente colocou no orçamento que ia ter 35 mil de receita e 25 mil de despesa. Mas o que que aconteceu? 20 mil de receita e 18 mil de despesa. A margem que era para ser 26 foi de 7,5. Daí a gente olha aqui no, no orçado versus realizado, olha só. Orçado, 35, 25, 26% de margem, certo? Realizado, 20 mil, 18 mil de despesa, 7,5% de margem. Então a gente consegue ver mês a mês, qual que é a minha previsão, o que que aconteceu. E aí depois a gente vai ver o total do ano. Orçado, 600 mil, certo? A gente consegue ver realizado. Daí olha só que interessante. Como eu só preenchi os dados de janeiro no realizado, fevereiro, março, está tudo em branco. Então aqui eu consigo ver uma diferença. Ou seja, eu previ que eu ia faturar 510 mil reais com esse produto nesse ano. Quanto eu faturei? 20. Então eu consigo ver até, se quiser fazer uma fórmula aqui fácil, ó, esse aqui dividido por esse aqui, ou seja, 20 mil dividido por 510, que era a meta, eu faturei 3,92%. Ou seja, eu tinha uma meta de receita e eu faturei quase 4% dessa meta de receita. Então, eu consigo ver qual que é a diferença aqui mês a mês. E essa aba aqui, a aba calculada automaticamente, com base nos valores das abas orçado e realizado, não é necessário nenhuma alteração. Então, essa aba aqui do orçado e realizado, literalmente não precisa mexer em nada que ela vai calcular sozinha, tá? Então, essa planilha aqui também vou compartilhar com vocês, tá? Para que vocês tenham aí. Nai, se quiser depois bater um papo também direto com a gente aqui para fazer da agência, tá? Trazer os dados da Marvi para montar o orçamento, a gente faz contigo, beleza? Para você ter essa. Não ter que fazer o realizado na mão, né? Não ter que pegar no sistema e botar na planilha. A gente pega os dados lá, já cola aqui e já preenche tudo sozinho, tá bom? E é isso, tá? E eu gosto de finalizar nosso papo aqui, sempre trazendo uma visão bem rápida sobre a questão de finanças e contabilidade, né? Por que olhar para isso, né? E como elas impactam na vida pessoal. Isso aqui é uma apresentação que eu faço que geralmente ela leva uma meia hora, 45 minutos, dependendo do timing, mas eu vou passar em dois aqui com vocês, tá? Só para trazer uma visão de por que olhar para isso, tá? Vamos lá, a gente tem as obrigações operacionais, legais e instrumento de gestão. Então, o que que é obrigação operacional? Cara, obrigação operacional é fazer ali os lançamentos do contas a pagar, registrar, botar na planilha, são obrigações que são operacionais, mas eu não sou obrigado a fazer. Diferente da contabilidade, são obrigações legais. Sou obrigado a fazer a contabilidade do meu negócio. E eu tenho a instrumento de gestão. Então, a partir do momento que eu tenho as obrigações operacionais legais funcionando, eu tenho a contabilidade e o financeiro como instrumento de gestão para o meu negócio. Eu posso olhar para o meu negócio e tomar decisões com base nos meus resultados financeiros e contábeis. Então, essa é um ponto aqui de por que olhar para isso. E aí, aqui falando de obrigações operacionais, a gente falou de categorização, faturamento e cobrança, que obviamente não entra aqui em questão de planilha, porque a gente está falando de sistema, como cobrar, etc., não vem ao caso. Obrigações legais, apuração dos impostos, né, toda a parte contábil. E aí a gente tem lá o DRE, né? Então o DRE ele mostra a capacidade de geração de lucro e de resultado da empresa perante a contabilidade, perante o fisco. E aqui tem um ponto super importante, tá? Que é o seguinte, emissão de nota fiscal de serviço. Primeira linha, vamos lá, se a gente analisar fluxo de caixa, qual que é a nossa primeira linha de receita? Receita operacional que veio do cliente, certo? Quando eu analiso o faturamento da contabilidade, qual que é a primeira linha? Faturamento contábil. O que que é o faturamento contábil? Que tem documento fiscal. O que que é documento fiscal? Nota fiscal emitida. Se eu não tenho nota fiscal emitida, minha contabilidade, a primeira linha de receita está furada. Se a primeira linha de receita está furada, depois a gente tem as deduções da receita para chegar no lucro, ou seja, meu lucro está furado, tá? Então, qual que é a complicação disso? Olha só. Por mais que a gente queira enganar a receita, né? Esse é o Brasil, né? Então não tem muito o que fazer, tá? Porque no fim do dia eles vão acabar descobrindo que a gente está fazendo caca lá. Porque o que acontece? Voltando ao começo do nosso papo aqui, ninguém tem uma empresa para não ter grana, ninguém tem uma empresa para não gerar renda. O objetivo de uma empresa é gerar lucro e botar dinheiro no bolso do sócio, tá? Então, só que contabilmente falando, esse lucro precisa existir para que vocês consigam estar regulares perante a receita. Então, o que que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que tem um negócio, que não tira as notas, que gera caixa, bota dinheiro no bolso, mas não tira nota. Qual que é o reflexo disso na contabilidade? Se a primeira linha está furada, o lucro vai estar furado.
e o lucro, ele é distribuído anualmente lá para o balanço patrimonial, lá nos lucros acumulados. E dos lucros acumulados, a gente faz a distribuição de lucro para os sócios. Então, essa distribuição de lucro para os sócios, para compor no imposto de renda de vocês, ela precisa existir contabilmente. Então, aqui existe um documento chamado DIRF, que o contador faz todo ano, apura total de prolabore, total de lucro apurado, e com essa DIRF você faz a sua declaração do imposto de renda. Ponto importante, isso aqui é tudo um anual, hoje. Existe um projeto, tá? Começou já, na verdade, que se chama REINF 4000, uma nova declaração que o contador precisa fazer todos os meses, que a REINF 4000, ela vai servir para ser um pré-preenchimento do seu imposto de renda. O que que isso significa? O contador não vai mais poder fazer gambiarra na contabilidade para dizer que a tua empresa teve lucro para tu declarar imposto de renda. Então, na prática, ou a empresa tem lucro, ou tu não vai conseguir botar esse lucro no teu imposto de renda. E aí, o que que acontece? Se você não tem receitas no seu imposto de renda, mas você tem dinheiro na conta, você sabe que você vai acabar caindo numa malha fina do imposto de renda, tá? Então, assim, é uma questão de tempo para esse cerco ficar cada vez mais apertado. Porque a verdade é que a DIRF, ela vai preencher o imposto de renda automaticamente. Então, aqui a gente tem rendimento do sócio. Então, se a gente pegar os valores aqui, ó, 171 mil é distribuição de lucro e 14 mil é pro labore. Olha lá na distribuição no imposto de renda como é que fica. Tem um campo lá de rendimento do sócio, certo? Então, tem lá fonte pagadora, que é exceto pro labore, tá lá, ó, rendimento do sócio, barará. E a gente tem ali serviço de publicidade e ali embaixo tem o Prolabore. Então, a gente tem ali no imposto de renda preenchido já. E aí eu sempre digo, né, que quando a gente começa a ganhar um dinheirinho, né, e eu acho que essa é uma das principais vantagens do empreendedorismo, né? Por que empreender, né? Eu sempre digo de mobilidade social, né? O empreendedorismo permite você ter mobilidade social, você vir de uma realidade e ir para outra realidade financeira. E geralmente quando a gente começa a ter acesso, as primeiras coisas que a gente tem acesso, elas são crédito, experiências e conforto e status. Então você começa a ter um cartão de crédito com mais grana, com mais limite, você começa a ter experiências gastronômicas de viagem, de, enfim, lazer, né, mais interessantes, e você começa a ter mais conforto e status, né? Os Apple maníacos aí compram todos os gadgets possíveis da Apple, né? Só que o ponto é que nenhum desses itens aqui são patrimônio. Então, quando a gente fala de comprar um veículo, comprar um imóvel ou ter ações, por exemplo, investimentos numa corretora, isso aqui eu estou falando de patrimônio. E patrimônio a gente só constrói com declaração de imposto de renda. Eu preciso ter meu rendimento declarado para eu construir meu patrimônio. E se a gente não constrói isso da maneira adequada, o auditor da Receita ele vai ficar, o que vai acontecer com ele, né? Ele vai ficar, cara, o que está acontecendo aqui com esse cidadão? Porque no fim do dia, a lógica é sempre essa. Eu tenho uma geração de receita, uma geração de renda para os sócios proveniente da empresa. Essa renda, ela existe ou não existe, contabilmente falando? Se não existe, tem alguma coisa furada, né? Então esse é um ponto importante. E vai dar merda, né? Então assim, é líquido e certo, tá? É, a gente está num processo de transição muito acentuado, por sinal, de tecnologias inclusive, quem tem contabilidade, né? Como eu tenho aqui uma empresa de contabilidade, a gente, cara, tá sofrendo muito porque cada vez mais obrigações, mais informações transmitidas para a Receita, e isso tudo é para fechar o cerco, né? Para evitar a sonegação e aumentar a arrecadação de impostos. Então, assim, tem muita gente que nunca paguei imposto, não deu nada, não sei o quê. Cara, vai dar merda. Líquido e certo. Então, assim, como que vocês, donos de empresa, fazem para ter isso tudo regularizado? Levando a sério. Ponto. Então, assim, lá no orçamento, o que que a gente tem a primeira linha lá? Não tem o imposto. Então, cara, o imposto tem que. Eu sempre digo, se o imposto. Se vocês precisam não tirar nota para a conta fechar, o negócio está errado. Se eu tenho 15% de margem, não tirei nota e eu deveria pagar 15% de imposto, na verdade, a tua margem é zero. Você pode até temporariamente estar com o teu preço defasado, com os teus custos elevados e isso não estar te gerando caixa. Mas o ponto é que se você tiver que ficar sonegando mês a mês para conseguir gerar renda para os sócios, está errado, né? Então a gente precisa considerar o imposto na nossa precificação e na nossa estrutura de custos e por isso também lá no orçamento a gente trouxe essa visão. E aí sim, né, em finanças como instrumento de gestão, então indicadores de performance, controle e previsibilidade, né? Então, aqui eu gosto desse livro aqui porque ele traz uma visão bem concisa sobre uma estrutura lógica de processos, opa, a Siri, de processos macro aqui de uma empresa, tá? Estratégia, então, cara, na estratégia eu defino para quem eu vou vender, o que que eu vendo, quem eu sou, defino meu espaço mercadológico.
Marketing e vendas, uma estratégia de comunicação e venda, de conversão de clientes. Operações, a entrega e finanças, o reflexo. Finanças está por último propositalmente. Finanças é um reflexo das quatro itens anteriores. Então, percebam que os quatro itens anteriores são core business, são atividades-chave. Vocês precisam pensar na estratégia, vocês precisam vender, vocês precisam entregar. Finanças é back-office, tá? Então, por isso que, de novo, reforço que a ideia aqui é promover conhecimento, entregar ferramenta, mas assim que vocês entenderem que vocês estão deixando de colocar o tempo de vocês naquilo que gera renda de verdade para o negócio, a Marvin é uma opção de terceirização. Eu deixo de botar a mão e perder tempo com isso e, de fato, eu tenho à minha disposição os indicadores financeiros e contábeis para que eu consiga tomar melhores decisões. Então, aqui são alguns prints do nosso sistema, para quem já é nosso cliente já conhece. Mas o lance é que tudo que eu mostrei para vocês fica disponível tanto web quanto mobile para vocês conseguirem analisar aí de fato o resultado, né? Então, o que coloca dinheiro no bolso de vocês é o core e todo recurso é escasso, né? E a sua hora é a hora mais cara da empresa. Se a empresa gera renda para os sócios, esse é o principal objetivo dela, a hora de vocês é o mais caro. Então, de novo, fiz essa apresentação aqui correndo, tá? Só para a gente finalizar, mas acho que seria bem importante. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Então, a Nay e o Pedro que estão aí com a gente desde o começo, com a tela aberta, acompanhando aí, trocando ideia. Obrigado demais. Todos os demais que estão aqui que acabaram, a gente acabou não interagindo. Meu muito obrigado também. E antes de a gente finalizar aqui, eu sempre gosto de abrir aí para perguntas. Então, se alguém aí tiver alguma pergunta ou algum comentário, inclusive feedback, se vocês quiserem dar um feedback, porque é aquela velha história, né? Só assim a gente consegue melhorar, né? Então, por gentileza. Nai, já que tu tá aí, manda ver. Oi, mano. Oi, galera. Bom dia. Então, quando eu vi lá o workshop, eu disse, não, eu tenho que parar meu dia mesmo para escutar, porque quando entramos na Marvi em maio de 2023, de fato, eu entendia muito menos do que eu entendo hoje. E foi a Marvi que foi me forçando a entender mais. E hoje, tudo que eu faço tudo baseado lá no dashboard, que eu olho, entendeu? Então, assim, às vezes eu olho de, ai, gastei demais esse mês, não posso investir mais, deixa para o mês que vem. Então, de fato, essa clareza nos traz, quer dizer, isso nos traz uma clareza muito grande, sabe? Eu vou perguntar algumas coisas aqui, mano, que pode ser bobo, mas para mim não é assim. São coisas práticas do dia a dia mesmo, de como lidar com o dinheiro assim da própria agência, né? Você sabe que eu também participo de um programa de aceleração. E aí eles sempre pedem números para que a gente, para eles avaliarem como é que está nosso desempenho, até para a gente também ter essa clareza do nosso negócio, né? Então, é lógico que a Marvi me traz muita clareza, mas aí eu fico confusa, por exemplo, quando a gente fala de porcentagem, né, de lucro. Quando a gente fala de lucro, a gente tem nossas despesas fixas, tem as despesas variáveis, como, por exemplo, mês passado a gente gastou com o telhado da agência, gastou com, é, sei lá, uma manutenção da própria agência mesmo, que estava precisando trocar. A gente vai trocar esse mês a fiação de toda a agência para suportar mais máquinas. Enfim, eu sempre fico confusa, porque, assim, lógico, exatamente esse nível de consciência meu que foi subindo, então faz com que eu sempre fique olhando para o lucro. Então, quando eu tenho essas despesas que elas não são fixas, o meu lucro ele cai bastante, né? Então, tipo, eu gastei mil e tantos reais que não estava previsto, mas que são despesas da operação. Eu acho que despesa operacional, não é isso? Então, eu gostaria de entender como é que eu faço para eu manter, por exemplo, a, a, a saúde desse lucro da agência, tendo essas despesas que elas não são fixas, não são tipo água, quer dizer, perdão, não são aluguel, salário, essas coisas, mas mantendo a saúde aí desse lucro. Legal. Bacana, vamos lá. É sempre importante a gente pensar quando a gente fala de manutenção e reforma, esse tipo de coisa, a gente sempre tem que pensar o seguinte, tá? Quando é a compra de algum ativo que você consiga revender ou que aquilo vai para o teu ativo imobilizado, tu pode considerar isso um investimento, tá? Então,
que eu quero dizer? Vamos supor que você comprou mobiliário, comprou móveis ou equipamentos. Isso é investimento. Isso não deduz da tua geração de lucro, porque isso é uma opção tua de, pô, vou melhorar as mesas, comprar máquina, etc, tá? Então isso não muda a tua geração de caixa operacional. Agora, quando é manutenção, quando é uma pequena reforma, pequeno reparo, isso é uma despesa operacional, sim, tá? Inclusive tem uma categoria lá que é obras e reformas, alguma coisa assim. Predial, predial. É, isso aí, Coisas manutenção predial, né? prediais. É São isso aí. prediais, né? Exato. Então, ela é uma despesa operacional. Então, qual que é o ponto? Tem despesas que elas não acontecem de forma recorrente, que é o que você está falando, mas que você, pelo fato de ter um imóvel alugado, você sabe que eventualmente você vai ter esse tipo de despesa, certo? Então, você pode até ter, digamos assim, ah, um caixa, né, um pouquinho mais gordinho para quando você tem uma empresa que tem uma estrutura um pouco maior e você precisa eventualmente fazer esse tipo de reparo do que alguém que trabalha home office, vamos supor. Então, vamos supor, alguém que tem aí uma operação sempre remota, que não tem despesa com aluguel, com manutenção predial, tu podes optar por ter um caixa um pouquinho mais justo, porque tu não vai ter esse tipo de despesa. Já quando tu tens esse tipo de despesa, você precisa ter aí, de fato, uma reserva financeira um pouquinho maior, tá? Então, lá no nosso dashboard, tu tens aquele indicador de saúde do caixa, certo? Então, o indicador de Sim. saúde do caixa é um ponteiro. O que que ele diz para nós? Ele vai pegar a média das despesas e vai projetar para 2 meses para frente. Ou seja, quando ele está em 100%, significa que eu tenho caixa suficiente para aguentar, digamos assim, 2 meses sem nenhuma receita. Então vamos supor, se a média das suas despesas é de 50 mil e tu tem 100 mil na conta, o caixa lá vai estar em 100%. Se a tua média de despesa for de 50 mil e tu tiver 50 mil na conta, vai ter em 50%. Eu tenho só para um mês. Então, um indicador que eu gosto de sempre esse ponteiro ele foi pensado justamente para isso, para você em um único indicador conseguir ver como é que está a saúde do caixa da empresa. Então, ele é uma baliza legal para você saber como que está isso, tá? Agora, sim, de fato, nos meses que você tem a despesa, o teu resultado vai ser menor. Ponto. É isso aí, tá? Não tem como fugir, porque é uma despesa operacional, ela não é recorrente, ela é pontual, mas naquele mês que você tem uma despesa pontual, o teu lucro diminui. É como se fosse uma rescisão, certo? Pensa assim, ó, tu tens um funcionário CLT. Se você decidiu desligar esse colaborador, você for uma rescisão partindo da empresa ali, né, tudo mais com aviso prévio indenizado, vai ter um aviso prévio indenizado, multa de FGTS, etc. E tudo isso não está no mês a mês. Só que quando você toma essa decisão, vai reduzir o teu lucro naquele mês. Então, ela é uma despesa pontual, mas é uma despesa operacional, tá? Então, a questão é, se você tem uma estrutura de custos e de empresa um pouco maior, você costuma, é normal que você precise ser um pouquinho mais conservador, porque você tem mais eventualidades. Então, se você tem uma empresa muito pequena, ou não digo nem por ser pequena, mas eu digo, pô, tô home office, é todo mundo PJ, você tem menos eventualidades, menos possíveis problemas ou possíveis despesas inesperadas. Então, aí que entra a questão de você fazer uma gestão de caixa, entendeu? Quanto mais eventualidades possíveis, mais caixa é legal você ter na empresa. Quanto menos, você pode ser menos conservador, né? Então, essa é a questão. Não sei se ficou claro para ti. Sim, ficou sim. Essa parte do investimento também eu estava na dúvida, porque a gente está na fase de investir. Alguns meses atrás você fez uma imersão também que eu assisti e perguntei para você, mano, quanto você acha que seria interessante guardar, tal? Você até deu um lance maior, tipo 6 meses. E a gente até Seis meses é que 6 meses é um número assim, né? Que para muita gente é quase uma utopia. Porque vamos falar português aqui, né? Mas a Cara, gente geralmente conseguiu, tá? A gente então, conseguiu. parabéns, mas A gente você é conseguiu um ir para ponto uma fora da outra curva. conta. Você é um ponto fora da curva, tá? Porque assim, a questão é que a grande maioria das pequenas empresas, pequenos empresários, quem está começando, a gente está em paralelo construindo nosso patrimônio pessoal, a gente está, né, fazendo ali, Isso. dando avançando na vida em algumas coisas, né? Que eu lembro que eu falei de mobilidade social, né? A gente está, obviamente a empresa, a gente tem empresa para isso também, né? Para gerar renda e para transformar a nossa vida pessoal, né? Mas a questão é que 6 meses é um número bem conservador, né? Assim, eu sou categórico em dizer, é 1% das empresas, pequenas empresas que tem 6 meses de caixa, né? Então, assim, parabéns por isso, mas, de fato, quando a gente olha ali
2, 3 meses já é ok. De novo, olhando especialmente para quando a gente tem aí empresas que têm um risco menor. O que eu quero dizer com isso? Pô, se eu tenho um comércio, se, cara, tem. Vou dar um exemplo. Aqui em Blumenau tem muita enchente, né? Pô, quase todo mundo tem enchente. Pô, se eu tenho um comércio e eu sei que Blumenau dá enchente direto e na minha loja pega enchente, pô, se eu tiver um mês de caixa, qualquer coisa que qualquer deslize, eu falo, vai pro pau o negócio, entendeu? Então, pô, eu tenho um caixa um pouco maior, porque numa eventualidade ficar 2, 3 semanas, como acontece, sem vender, com perder estoque, não sei o quê, então eu preciso ser mais conservador. Agora, não, eu tenho uma empresa de serviço, todo mundo PJ, home office. Pô, preciso ter 6 meses no caixa? Não parece fazer sentido, né? Então, assim, esse é o ponto que eu gosto de trazer aqui, mas sem dúvida, É. a O gente que foi que a precisa gente fez? proteger o negócio, né? A gente fez, tipo, isso nos fez dormir bem, assim, sabe? Fez, mas aí a gente chegou nesse ponto, bateu lá no final do ano, mas aí a gente começou a fazer essa parte aí, por isso que dá minha dúvida de investimento. Aham, Então a gente começou a investir no prédio, comprar imóveis planejados, e aí, lógico, deixou aí, como você falou, 2, 3 meses no caixa, e uhum, aí está investindo outro, computadores novos, notebooks. Então, essa parte de investimento, ela não vai em despesas operacionais, ela fica em investimento ali separadinho, não é isso? exato, exatamente. E na tua Pronto. contabilidade, geralmente esses investimentos vão lá pro teu ativo imobilizado daí. Que daí, na contabilidade também, toda vez, comprei um computador, esse computador é da empresa, nota fiscal faturada contra a empresa, investimento, informa o Hum. contador que isso vai no teu ativo imobilizado, tá? Isso, é isso mesmo. Beleza? Obrigada, mas ó, eu super recomendo para quem não está na Marvi. Boa, Tava com obrigado. uma colega minha que é dona de agência, ela paga muito mais alto para estar com um contador separado e uma pessoa que cuida da parte administrativa separado. Então, isso facilita muito, assim, a vida da gente. Hum. Tá? Obrigada, estamos muito satisfeitos. Muito Um obrigado abraço. você também. A prova social ao vivo, assim, é sempre bom, né? Reduz o CPL, né? Obrigado, Nai. Obrigado demais, tá? Cara, é isso aí. Então, por hora não temos mais nenhuma pergunta aqui, né? E a gente vai encerrar. Então, de novo, muito obrigado, tá? Por todos que estiveram presentes. Fico à disposição, tá? Reforço lá, então, meu Instagram, o Insta do Mano, o arroba marvi.oficial. Quem quiser saber um pouco mais, tem o grupo ali que a gente criou, tá? Então a gente vai passar os links das planilhas, né? Vai ser compartilhado ali. A gente vai mandar também um contato direto aqui, caso vocês queiram falar com a gente. Então, obrigado demais por quem participou. Espero que tenha sido proveitoso. Os feedbacks são sempre bem-vindos, né? Feedbacks eu sempre digo que feedback é ajuste de rota, então, mesmo que tenha algo a melhorar, e sempre tem, mandem aqui para nós, porque a gente sempre está buscando fazer o nosso melhor também. Então, obrigado demais, boa semana para todos vocês, tá? Um forte abraço e a gente vai se falando por aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abraço, um abraço. Abraço, valeu.